Estamos iniciando o segundo episódio do SEDAcast, o podcast do SEDAX. No nosso primeiro episódio, nós tivemos o Lucas Masso, defensor público, e ali nós afirmamos, brincando, que aquele tinha sido o pior podcast de toda a história do SEDAX. Só que como o tempo passou, nós já zeramos a conta e hoje, provavelmente, com a releitura do nosso podcast, nós vamos cometer muitas barberagens aqui. O que nós já combinamos. Nada de script. Nós vamos fazer uma conversa entre dois amigos, entre pessoas que têm as suas vidas se cruzando há muito tempo e que conseguiram hoje sentar numa tarde para tomar um café juntos e ter um papo agradável e que possivelmente passa por aquilo que está no caminho de muita gente. Preparação para concurso, vencer nas carreiras. Esse é um assunto que inevitavelmente nós vamos abordar aqui. Eu tenho o prazer de receber alguém que um dia esteve sentado nessa mesma cadeira que está agora como aluno. Eu tenho o vídeo dele aqui se preparando para uma prova oral de delegado. Depois voltou a sentar na cadeira em que eu estou como professor. E hoje está sentado à minha frente para nós conversarmos. Eu vou conversar com um aluno, com um delegado, com o professor Gabriel Borges. É um grande prazer te receber aqui, nessa condição que tu estás hoje, como foi um grande prazer ter te recebido enquanto aluno. Quando nós estávamos nos preparando lá, eu tinha certeza que tu ias longe. Eu não imaginava que com a velocidade que tiveste. Teu crescimento na polícia, eu não preciso te dizer isso, eu imagino que tu reconheças, foi meteórico. A custo de muito trabalho, eu reconheço isso. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a tua trajetória. E eu gostaria de começar contigo, Gabriel, com uma imagem. Aquela imagem lá. O que aquela imagem diz? Quem foram aqueles diversos Gabriels que estão lá? Davi, quando me chamaste para vir aqui e nos bastidores a gente conversava um pouquinho, quanto é corrida, né? Quanta coisa é corrida, assim, a gente tenta dar conta do dia a dia, aquela loucura. E eu já tinha te falado e eu falo aqui de novo, eu estou numa condição de vida que, graças a Deus, hoje a minha prioridade é estar perto dos meus amigos. É isso. Na folga, no ambiente de trabalho, dando aula. Então Deus me permitiu ter essa condição de escolher, né? Eu quero estar perto das pessoas que eu gosto, que gostam de mim, que eu ajudei, que me ajudaram em algum momento. Eu tenho muito essa questão de lealdade comigo. Então, o teu chamado aqui não é um chamado, é uma convocação para mim. Né? Tu sempre foi uma referência, a gente, né, há muitos anos fala disso. Então, eu dar aula aqui, eu vir aqui, as nossas conversas em off, isso é uma questão que transcende uma mera relação de trabalho ou de admiração professor-aluno, hoje de colegas, né, de docência. Então, realmente para mim, tem uma relação de amizade aqui, falo para todo mundo isso. A escola aqui, o Davi André, até antes da escola aqui, foi fundamental na minha aprovação, com aquelas frases duras, lembra aquelas frases que chamavam assim, não vai conseguir, se continuar assim, esquece. A tua concorrência está, enquanto está aqui dormindo, está fazendo outra coisa, a tua concorrência está lá. Então isso dá aquela chacoalhada e nos ajuda a entrar no trilho. E hoje eu estou numa condição que eu consigo fazer isso com outras pessoas, então isso não tem preço. Essa imagem aí, para mim, é algo de muito orgulho, porque sempre me lembra essa caminhada, né, de onde que eu vim, de onde que eu saí. Se hoje Deus me permitiu e muito estudo, né, muita abnegação, muita estrutura familiar, amigos que ajudaram, estar nessa condição, exercendo esse cargo que eu sou apaixonado, tem muito daquele Gabriel que começou lá com 18 anos no Exército. Tem muita gente que nem entende o que são aquelas siglas ali. Aquela primeira tarja significa o quê? Aquilo lá significa 29º Batalhão de Infantaria em Santa Maria, Exército Brasileiro, onde eu comecei, né, nessa carreira pública. Antes disso eu ainda trabalhei, era menor de idade, trabalhava com manutenção de avião agrícola, lá na fronteira oeste. 16 anos eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe. Tu é da onde, Gabriel? Sou de São Cepé, região central.
Só que eu sempre quis, assim, aquela vontade de fazer, de, sabe, de ter uma independência. Aos 16 anos eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e disse, ó, tem uma oportunidade de ir para trabalhar lá na fronteira. Saí de São Cepé e fui para Alegrete. Trabalhar com manutenção de avião agrícola. Virava madrugada. Isso que ano? 2008, 2007 para 2008. E aí virava madrugada em cima de avião, safra, soja, arroz. Então, e foi uma experiência boa, sabe? Foi algo assim que passar trabalho naquela época foi bom. E aí com 18 anos eu entrei no exército. E foi. Exatamente. E isso é aqui, unidade? No 29º Batalhão de Infantaria em Santa Maria. Ah, Pé de Barro. Exatamente. E depois, a tua entrada na brigada deu em quanto tempo depois, mais ou menos, debaixo do exército? Davi, tudo assim foi muito... Tudo obra do destino. Foi tudo absurdamente mão de Deus. Tudo. Eu estava no exército, tá? Adorava o exército. Queria seguir carreira no exército. Ficaste só como EV ou foi para NB? Estava no primeiro ano de exército. EV. Primeiro ano. E queria seguir carreira, enfim. Abri o concurso da brigada nesse mesmo ano, eu tinha 18 anos. O meu pai, sargento da brigada, me inscreveu no concurso. Eu, não, vou seguir carreira aqui no exército. Não, vou te inscrever, vai e faz o concurso. Tá, vou fazer. Tá, tu quer que eu faça? Não estudei naquela época, não me preparei. Era a minha base do ensino médio, basicamente. O exército me permitiu fazer o concurso. Ele não poderia ter permitido porque eu estava no período obrigatório. Fui fazendo as etapas, fazendo. Fui aprovado em tudo. Ainda em 2009 me chamaram para tomar posse aqui em Porto Alegre. O que o exército fez? Não vai ir, porque está no período básico, não pode ser desligado. E aí foi aquela frustração, foi aquela coisa assim... Porque aí cria-se a expectativa, né? E não estava naquele período da primeira baixa? Não, estava no final do ano, mas ainda não estava no período da baixa. E aí tentamos de tudo que é jeito, falamos com pessoas, enfim, não teve jeito, eu ia perder o concurso. E aí eu lembro, eu preciso falar isso aqui, eu fui punido internamente. Me colocaram para... No dia da posse aqui em Porto Alegre, 8 de outubro de 2009, no dia 7 de outubro me colocaram de serviço de faxina ao rancho. Eu virei a madrugada de faxina ao rancho. Como forma de, não vai tomar posse, tu vai ficar aqui. Entramos na justiça, nada. Às 6h30 da manhã do dia 8, saiu uma liminar. O oficial de justiça foi no batalhão, entregou pro comandante e disse, libera ele agora, tá indo pra Porto Alegre tomar posse. Saí, tinha uma motinha na época, saí de Santa Maria, fui pra São Cepé, meu pai estava de serviço. A gente foi conversar com o capitão na época, me lembro até hoje, capitão Meirelles, hoje ele é major da Brigada Militar. O capitão olhou pro meu pai e disse assim, ó, pega o teu guri, esquece o serviço, leva o teu guri agora pra Porto Alegre. E aí a gente veio, a gente saiu de lá, meio-dia, chegamos aqui 6 da tarde, entrei 3.000 pessoas na APM, daquele jeito, falei com 2, 3, vem aqui, tu vai fazer o curso em Osório, tu vai fazer o curso em Montenegro. Eu simplesmente disse assim, não me interessa pra onde é que eu vou. Eu lutei pra estar aqui. Então qualquer lugar tá bom. Aí acabei ficando aqui em Porto Alegre mesmo, fiz o curso na Restinga, e aí foi, 10 anos de Brigada Militar. E aí na brigada tem isso. Fizeste para sargento e fizeste curso e viraste sargento lá. Sim, fui sargento, fiz o curso de sargento, exerci o cargo, fiz o curso aqui em Porto Alegre mesmo, e exerci o cargo no mesmo batalhão na época que eu era soldado, que era o 9º BPM, pega a região central, aqui bairros Ilhas, bairros nobres da capital. Então, muitos anos, né, trabalhando aqui nessa região, como soldado e também como sargento. Claro, a gente de Porto Alegre trabalhava em outras áreas, né? Mas basicamente a região central aqui de Porto Alegre. Gostava muito, adorava também a função. E a partir de que momento tu decidiste fazer para delegado e capitão? Porque nessa altura aí tem um hiato, sei lá eu de quantos anos aí, nessa brincadeira, uns 10 anos. Fez faculdade de Direito onde? Davi, eu entrei com 18 anos na brigada. Quando eu entrei, eu conversei com meu pai. Meu pai era sargento, no ano que eu entrei ele se aposentou. Então com 18 para 19 anos eu comecei, eu não tinha terminado o curso de soldado. O meu curso de soldado foi até abril de 2010. E em fevereiro de 2010 eu já iniciei a fazer a faculdade de Direito na Uniriter.
Então era um horror. Era aula manhã, tarde, e aí pegava a motinho, ia pra Uniriter, na zona sul de Porto Alegre. No tempo que era da família Ritter ainda. Exatamente. Ou seja, com a certeza que sexta ao entardecer e sábado não tinha teria aula. nunca. Não tinha aula, não tinha aula. Aquela época ainda tinha essa restrição. Então era assim, era às vezes com farda, saía correndo, esquecia alguma coisa e ia, voltava e ia dormir à meia-noite, no outro dia tinha que estar às 5 da manhã. Não sei se no período que tu estavas lá, mas a Ritter era conhecida por ter muitos policiais. Policiais civis e militares. Muitos, né? Naquela época tinha também alguns descontos para os policiais, então era algo que... O salário também era pequeno, tudo era... E era um baita curso de direito. Era um curso bom, professores excelentes. Eu tive muitos professores bons lá. Então eu comecei a fazer a faculdade lá com essa única pretensão. Terminar a faculdade, ser capitão da brigada. Esse foi o meu, por uma questão vocacional, esse era o meu objetivo. E foi a vida inteira. Não pensava em ser delegado de polícia. Sempre falo isso para todo mundo. Já falei para ti, inclusive. Não pensava. Teve uma situação que eu estava aprovado, que a gente conversou em off. Vai lembrar, tu disse, vai, que não vai se arrepender. Porque tinha essa questão pessoal. Né? E assim, a minha preparação sempre foi para capitão. Eu fazia concursos em outros lugares, passava e não assumia, porque eu já era sargento nessa época. Então estava numa condição cômoda, tranquila, e buscava aquilo que eu queria. Só que o concurso de capitão ele demorou muito tempo. Ele ficou suspenso por uma questão de boleto, que o pessoal de fora não conseguia pagar. Depois ele ficou suspenso por uma questão de cotas. Foram quase 3 anos. A questão da idade também suspendeu, né? Foram várias suspensões. E nisso, abriu outros concursos que eu achava também que eram interessantes, que era o oficial da PM de Santa Catarina e o delegado de polícia daqui. E aí isso é legal, né, Davi? A gente trabalha há muitos anos com alunos, vê isso. Quando o aluno ele começa a elevar o conhecimento dele, as aprovações elas vêm em massa. Isso aí acontece com praticamente todos. E aí eu comecei a passar, e aí eu passei para oficial da PM de Santa Catarina e passei para delegado aqui. E esses 2 concursos voaram, andaram muito mais rápido. Então, eu decidi, né, nesse meio tempo eu decidi. Quando eu tomei posse, quando me chamaram, eu fiquei em 6º lugar no concurso de capitão. Quando me chamaram, eu já tinha 1 ano de delegado. E aí já estava realizado na carreira. Mas tem algo no meio disso aí. Entre o sargento Gabriel e o delegado Gabriel tem um inspetor Gabriel. Eu acho que é aí que tu dizes que tu conversaste comigo. Porque eu me lembro, não sei se foi por e-mail ou foi... Não, eu tive aqui. É? A gente tomou um café aqui. Que aí o Gabriel veio conversar comigo, porque ele era sargento da brigada, estava sendo aprovado nas fases de delegado e fez concomitantemente concurso para inspetor da Polícia Civil, passou, e aí veio perguntar, né, o que tu acha? Devo sair da brigada para ser inspetor e depois eu continuar fazendo concurso para capitão, para delegado? Eu não sei se tu lembras da resposta. A resposta foi, quando tu me chamaste para tomar um café, tu já tinhas a resposta. Ou seja, se tu tivesse dúvida se deveria ir para a Polícia Civil, não teria feito a inscrição no concurso para inspetor. E mais, se tu fores ser delegado, ser inspetor antes vai ser de gigantesca valia. E eu te pergunto hoje, foi ou não foi? Tu tem ou não tem um reconhecimento diferente do pessoal da Polícia Civil por ter sido inspetor da polícia? Olha, eu te falo com toda a sinceridade, que tu me conhece há tempo, aquela conversa foi fundamental na minha decisão, porque eu estava em dúvida. Essa é a verdade. Eu estava em dúvida, por vários fatores. Até porque tu sabia que fazer uma academia de polícia é uma coisa hiper desgastante. Exato. E tu sabia que ia ter que fazer uma nova academia de polícia, ou para delegado, concomitante, ou para capitão. Exatamente. Depois, ou seja, ficar, sei lá, uns 2 anos, porque se fosse para capitão, 2 anos lá. 2 anos. Mais uns 10 meses de inspetor. Aí tu ficar 3 anos em uma academia de polícia é duro. E assim, porque eu pensava, segundo sargento da brigada, aprovado para capitão, cômodo, e um inspetor primeira classe, começando. Então, realmente, e ainda com aquele pensamento de o meu concurso de capitão tá chegando, enfim. Mas a gente conversou, lembra, como se fosse hoje. Não vai se arrepender. E aí eu pensei, quer saber? Vou assumir como inspetor, porque daí eu vou conhecer a Polícia Civil do outro lado do balcão. Hoje eu conheço apresentando a ocorrência. Vou conhecer do outro lado do balcão. Eu estudava muito lavagem de dinheiro, crime organizado, e pensava, um dia eu quero trabalhar com isso. E aí, como inspetor, eu poderia ter um contato maior. E aquilo ali foi determinante. Porque eu fiquei 1 ano e meio como inspetor, e aí eu me encantei. Trabalhasse em qual delegacia? Em Eldorado do Sul, aqui na região metropolitana. Quem era regional o delegado de Canoas. Rodrigo Caldas. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E me aproximar da investigação. E trabalho discreto.
sabe, o trabalho do outro lado, né? Então, não. É isso que eu quero para mim. Ali foi ter passado como inspetor foi o que ligou a luz para dizer é o tipo de carreira que eu quero. E eu era apaixonado pelo anterior. Então, assim, não é que uma coisa anulou a outra, mas é que a gente vai se encontrando. E hoje, na minha carreira, faz muita diferença com os meus agentes. Porque eles sabem que tudo que eles passaram eu também já passei. A gente conversa de olho, né? Olha, eu sei o que está acontecendo. Eu também já passei por isso aqui. Então, se eu estou me colocando no lugar de vocês, né, tá difícil, tá complicado, a gente está cansado, a gente está dias sem dormir, faz a diferença para mim também, até na hora de eventual cobrança de qualquer situação. Porque uma coisa não é menosprezar, tá? Cada um tem a sua história de vida. Mas o policial, ele observa, assim, ó, o meu chefe chegou aqui e não tinha uma experiência policial, por exemplo. Pode ser um baita delegado, não é essa a questão. Mas tu já ter passado pelo cargo, eles já é uma porta aberta. Já chega assim, já sabe como é que funciona. Então isso ajuda bastante também. Vamos fazer um paralelo dentro dos limites que nós podemos chegar. Existe alguma diferença entre hierarquia e disciplina na brigada e hierarquia e disciplina na Polícia Civil? É o mesmo grau de hierarquia e disciplina nas duas carreiras ou naturalmente a carreira militar é mais acentuada? É mais acentuado, com certeza. Tô há 6 anos na Polícia Civil, tive 10 na Brigada Militar e ainda esse tempo antes de Exército. O militar, obviamente, é mais, ele é maior. O que não significa que não há hierarquia e disciplina na Polícia Civil. Ela existe, com certeza. Ordens, respeito, disciplina, mas muito mais mitigado. Muito mais. Seja entre os delegados, que é delegado. Não é major, tenente coronel, coronel. É delegado. Todos são classes diferentes, funções diferentes, mas são delegados. Então isso mitiga muito. Sentam à mesa e debatem juridicamente as questões, administrativamente, de forma... Até as classes dos agentes também, né? Muito mais. Aí é isso que eu queria chegar. Um agente de primeira classe, ele senta junto com um comissário de polícia com 25 anos e debatem. Esse agente de primeira classe, se ele tiver, e já aconteceu comigo, se ele tiver capacidade, a confiança, o empenho, ele pode ser um chefe de setor. Chefe de cartório, tranquilamente. E o comissário está... Acontece muito, acontece. Porque, enfim, se destacou. Isso nunca aconteceria na Brigada Militar. Nunca um soldado seria um chefe de uma guarnição. Nunca, não. Se o sargento está dando a viatura. Nunca, jamais. O sargento vai estar sentado na frente e ponto não. E não importa a qualificação, o conhecimento de um ou de outro. Okay. Então, realmente tem diferença sim. Então, dá para dizer, de uma forma muito grosseira, a diferença entre forma e conteúdo? Sim. Ou seja, a forma do militarismo aparece mais. Muito, muito mais. E ela é inegociável. Porque se a forma diz que o mais antigo tem que ser o comandante, ele vai ser ponto final. Assim. Enquanto o conteúdo da Polícia Civil diz, o outro até pode ser o mais antigo, mas ele não está mais talhado para o cargo. Nem força ele tem, nem vontade de ser o chefe da investigação, o chefe de cartório. Eu acho, Davi, que a brigada já vinha mudando na minha época, tá? Eu, como soldado, eu exercia algumas funções que eram de sargento e recebia para isso. Tinha comandantes que me colocaram. Vai exercer, porque tá desempenhando. Às vezes os outros nem queriam. Não, isso aqui é muito complicado. Então, e como eu saí há 6 anos, eu não sei como é que tá. Mas eu acredito que cada vez mais as instituições, sejam elas militares ou não, elas são burocráticas, mas cada vez mais elas vão no sentido da eficiência. Elas vão buscar, sabe, agilizar... O melhor resultado possível, onde quer que ele esteja. Exato. Mas entrou... Tu é esse tipo de delegado. Busca totalmente o melhor resultado possível, independentemente de onde ele estiver. No meu trabalho... Se o primeira classe desemboca melhor, ele vai ser o chefe de setor e o comissário vai... Sem dúvida. Porque eu ocupo esse cargo de delegado, mas ele é um cargo público. Eu presto serviço público. Eu tenho que dar um resultado. Hoje eu sou titular de uma delegacia de homicídios. A família, ela vai querer uma resposta. Mataram o familiar dela. Ela não vai querer saber se é o comissário, se é o Gabriel, se é não sei o que. Ela quer uma resposta. O que foi feito? Foi preso o autor? Identificaram? Qual a motivação? Então, a gente ocupa um cargo, mas sempre tem que saber que nosso serviço é público.
E aí, daqui a pouco, vaidade, ego, alguma situação assim, só complica. Então, para mim, é totalmente, totalmente horizontal. Quantos anos tu tinha ali, Gabriel? Eu assumi como delegado com 29 anos. Ou seja, no dia de hoje que nós gravamos, és delegado há 4 anos. Eu não sei se, provavelmente a tua percepção ela é muito mais aguda que a minha. Eu olho para ti hoje, olho para aquela foto, eu olho para ti hoje e digo, parece que faz mais tempo que tu és delegado. Por conta da quantidade de exposição que já tiveste. Porque eu já te vi na mídia mais vezes, muito mais vezes, do que alguns delegados que foram meus alunos nos cursos lá de 98. Primeira turma que eu estava dando aula lá para curso de delegado era 98. Ou seja, teve pessoas daquelas turmas lá que eu nunca mais ouvi falar. Eu era professor na academia de polícia também. Então dei aula também na academia de polícia. E tem algumas pessoas que eu não recordo sequer do nome. Agora, tem outros delegados que a gente vê com uma exposição, e a exposição hoje é redes sociais e mídia, de operações, de grandes operações. Então, a impressão foram só 4 anos, mas parecem tranquilamente uns 10. Eu acho que uns 20. Porque, olha, eu queria trabalhar, né, eu tinha o objetivo de... Se eu vou investigar, eu quero investigar organização criminosa, eu quero investigar lavagem de dinheiro, eu quero investigar tráfico de drogas, eu quero fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que esse tipo de direcionamento da força estatal dá algum tipo de resposta. Então eu tinha esse objetivo. E eu acabei lá no meu curso em 2020, eu fiquei bem colocado. Eu fiquei em segundo lugar. Então, Quem foi o 01 lá? Acho que foi o Rodrigo, que depois foi pro Litoral. Que eu acho que fez curso aqui também. O Paulo? O Rodrigo Nunes. Não. Acho que fez. Então eu tive a oportunidade de escolher. Então eu já fiquei na primeira lotação, eu fiquei na região metropolitana. Uma delegacia, eu já assumi titularidade. Eu tenho que te fazer uma pergunta. Na academia de polícia, tem muita gente que quer ser polícia e não tem a menor ideia do que espera. Em nenhum momento, não sabe nada do que espera na formação, numa academia de polícia e principalmente na carreira. Até porque vê pelas redes sociais uns papos furados que tem por aí, uns conversador fiado, uns caras que mostram umas operações forjadas. Depois tem alguns benefícios políticos por conta disso. Montam umas megas operações. Tem um deles aí que acho que era PM, que fazia grandes operações e não sei o que, e estamos sendo atacados e não sei o que mais. E depois virou político, eu vou lá na Zupa, eu faço não sei o que, e nesse exato momento, enquanto nós dois estamos aqui, sentados tomando café, essa é a hora do café, Felipe. Ele deve estar em uma unidade prisional, não cuidando de ninguém, senão preso, né? E tem um outro também que tem umas grandes operações, esse delegado de polícia. Grandes operações, não sei o que, eu faço e aconteça, aquelas conversas atávicas. Então as pessoas pensam que é isso que ser polícia. Pensam que ser polícia é isso, esse glamour todo. Mas não tem a menor ideia de uma academia de polícia e que é uma carreira em si. Então uma das perguntas que eu te faço é, durante um curso de formação em uma academia de polícia, é um momento de fazer networking? A pergunta é, ali é o momento de já ser visto? Ali surgem oportunidades ou não? A pergunta que está lá na ponta é, algum professor que te deu aula lá te colocou em alguma posição boa depois? Não sei, o Mário te deu aula lá? E foi lá que o Mário já te enxergou? O Mário eu tive o prazer de ter estado na preparação do Mário, 2008 por aí, 2009, eu acho que o Mário é dessa turma aí. Era um dos mais vibradores da turma. Mais vibradores, o Mário sempre foi um grande vibrador. Tenente do Exército. Ah, foi tenente do Exército também? Bom, então por 8 isso anos. que se entende, do sujeito já tem um brio diferente, né? Só falta me dizer que foi cavalariano, velho. Acho que foi. Aí sim, aí nós estamos em casa. Aí beiçudo, ele joga o objetivo lá depois da cerca e passa com o carro de combate por cima e ponto, né? Mas a pergunta é, velho, fazer uma academia de polícia, simplesmente lá sentar, assistir a aulinha, depois ir pro tatame, derrubar alguns, fazer uns movimentos que não vão acontecer nunca na vida real, mas estão lá para ser dentro de um currículo, uma aulinha de tiro, conseguir errar alvo a 7 metros
do alvo, conseguem errar o alvo. Às vezes o lugar mais seguro de ficar num stand é na frente do alvo. É só isso ou aquele momento tu já começa a mostrar que veio e ali as oportunidades começam a acontecer? Olha, tem duas coisas. O meu caso peculiar. Eu era inspetor e trabalhava com o Mário Souza. Então é diferente. Então, para mim era uma situação atípica de qualquer outro colega. Eu era chefe de investigação já. Opa! Então, já tinha aquela relação. Já tinha passado por uma academia de polícia? Então, Quando foi fazer a segunda? Quando eu fui fazer a academia, eu sabia que em algum momento já voltaria para a equipe, né, do Mário Souza. Essa era a minha prioridade. Né? Mas precisava mostrar resultado para poder chegar lá, né? Aquilo que eu falei no início da nossa conversa, Davi, de trabalhar com amigos. Né? Então, eu tinha sim que... Eu acho que vai ficar perfeito se vier, não sei como é que tá o teu nível de vício, mas se vier uma coquinha gelada e um chocolate. Vamos sim. Sabe que hoje eu já não sirvo mais, porque eu não sirvo para mim mais também, porque eu acho que é veneno, e eu não sirvo para meus amigos, que é energético. Porque durante muito tempo... Não tomo muito. Velho. Não. E aí tu só se destrói, né? Só destrói. Esse café nós estamos tomando é descafeinado, Felipe? Esse café é para te ver o quão velho eu já tô. É descafeinado. E tu vai ver que não vai mudar o sabor. Não, mas o teu café é bom. Não vai mudar o sabor, vai ver que vai ficar... Agora, velho, uma coquinha bem gelada junto com café e chocolate... Aí, velho, aí eu vou te dizer aí... Então, no meu caso, já tinha essa peculiaridade. Eu queria voltar pra minha equipe. E aí, obrigado. E aí, então, eu sabia que... Já pega um punhado aí. Eu sabia que teriam vagas na região metropolitana. E aí eu estudei muito na Cadepol para me classificar para isso. Para não passar por cima de ninguém. Exatamente. Então, como eu fiquei em segundo lugar, eu tive a prioridade de escolha e eu voltei para a minha equipe. Mas sim, vamos imaginar que alguém que vem lá de São Paulo, que nunca foi policial, que não sabe nada, que está conhecendo e que vem fazer uma Cadepol aqui, em curso. As pessoas vão olhar, né, os professores, os diretores de departamento que vão dar aula ali, vão olhar qual é que é o perfil. Trabalhou com o quê? Análise de sistemas. Eu trabalhei em banco, trabalhava na questão de segurança financeira, analisava transações suspeitas. Opa, é alguém que pode trabalhar com lavagem de dinheiro. Gabriel, mas então, olha, cara, se tu me disser que isso está acontecendo, eu vou vibrar muito. Porque a Polícia Civil ela é riquíssima na sua formação. Eu não sei como é que estão as formaturas agora, faz muito tempo que eu não vou. Eu não sou visto normalmente nos pódios, eu sou visto dentro dos barcos, remando. Mas em alguns momentos eu fui nas formaturas, e na formatura a Polícia Civil prestava aquela prestação de contas para a sociedade que dizia, olha, nessa turma aqui são 700 pessoas, tem tantos doutores, tantos mestres, tantos especialistas, nós temos aqui médico, temos dentista, temos engenheiros, temos administração, temos professor de educação física, temos geógrafos, historiadores, não sei o que, administradores, isso é uma coisa riquíssima, riquíssima. E aí a pergunta é, e estão usando os caras para quê, velho? A pergunta é, caiu uma grua, tem uma obra sendo feita lá, caiu o guindaste e os caras morreram. Por um acaso tu levou o inspetor, que é engenheiro civil, para ir lá trabalhar nessa investigação? Ou tu manteve o mesmo cara que é historiador, formado em administração, formado em direito para investigar aquilo? A polícia já chegou a esse nível ou continua? O cara foi para a lotação e ele vai ficar lá. A primeira lotação, classificação de curso, né? Isso é algo que está no edital. Então, assim, não tem muito como mexer. Que é a classificação da Cadepol vai definir as lotações. A primeira. Mas eu venho verificando, sim, isso eu preciso destacar. Observe-se a qualificação para ver onde melhor aproveitar aquele agente. Acho que a polícia não sabe que nós temos dentistas, a Polícia Civil tem dentista que pode cuidar dos seus dentes. Exato. Continua existindo policlínica? Sim. E lá, fisioterapia, eu não sei nutrição. quantos dentistas tinham. Eu acho que tem a comissária NET, até onde eu saiba. Ou seja, uma comissária de polícia e dentista. Isso é uma coisa riquíssima. Aí eu vou botar a NET lá, investigar crime, se ela é dentista e ela pode cuidar da... Hoje existe. Então, assim, o profissional de saúde tem esse espaço. O engenheiro, o arquiteto, daqui a pouco ele consegue ajudar a própria polícia nos departamentos que atuam nisso, nos departamentos administrativos. Poder é uma coisa, mas está indo? Eu estou vendo que sim. Eu observo que sim. Eu tinha um agente, por exemplo, ainda quando eu trabalhava lá em Sapucaia, que ele era formado em engenharia. A primeira lotação dele foi lá. Na segunda oportunidade de remoção, no segundo ano,
Eu mesmo ajudei ele, a gente conversou, ele disse, abriu uma vaga lá no Departamento de Serviços Gerais da Polícia Civil, fazem projetos e tal, o que tu achas? E ele, eu gostaria, delegado. A gente conversou com a diretora, enfim, já, esse cara vai nos servir aqui. Então, assim, a gente verifica. Alguém que é da contábeis, ou alguém que trabalha com questão de TI, vamos aproveitar nesse tipo de trabalho aqui. Então, tá avançando nesse sentido. Investigações de crimes informáticos, crimes cibernéticos. Poxa vida, o cara que é formado em informática, velho, Exatamente. tem uma capacidade de fazer leitura de dados que tu, olhando, não vai enxergar nunca. Exatamente. Isso, nesse sentido, eu vejo evolução, sim. Vamos voltar um pouquinho para academia. Como é que funciona uma academia de polícia? Tem muita gente que nos assiste agora e que quer ser polícia. Vamos lá. Ele quer ser inspetor, quer ser escrivão da Polícia Civil. Como é que funciona uma academia de polícia? Quais são as disciplinas que tem? Se são 2 turnos, se são 3 turnos, se ele vai ter aula no sábado, se vai ter aula à noite, se vai ter aula de tiro, se vai ter defesa pessoal, se vai precisar saber dirigir, se vai ter instrução com viatura. Como é que funciona isso? Olha, aí eu posso falar com propriedade, né? Porque são, quase 10 cursos de formação. E em área civil e militar. Principal diferença da área civil. 100% do foco do aluno, da preparação, vai ser para aquele cargo, para aquela atividade de fim. Por que no militar não é tanto assim? Porque eu tenho que transformar em militar. Então tem outros princípios que têm que ser atribuídos àquele indivíduo. Até por isso que é mais longa, né? Mais longo. E fazem outras coisas que não só a estrita preparação para o cargo. Enfim, né? Tu foste militar também sabe do que eu estou falando. O curso civil não. 6 meses, 8 meses de academia. Sala de aula, vamos pegar lá uma ementa que vai dizer o que precisa para esse cargo. Tem que saber de criminologia, tem que saber de direitos humanos, tem que saber dar tiro, tem que correr, defesa pessoal, administrativo, gestão policial, enfim, 50 e poucas matérias, divididas ao longo desses meses, com aulas de manhã, aula de tarde, se precisar aula de noite. Pergunta é, continua aquela coisa? Bom, depende da carga horária, né? Turmas com aula de manhã e de tarde, outra tarde e noite. Não, aula o dia inteiro. As turmas hoje são espelhadas. Sempre o dia inteiro. São espelhadas por quê? Para seguir a isonomia do concurso. Então, assim, se eu tenho 5 turmas, na Cadepol, vamos imaginar que a gente tem 5 turmas. Essas turmas elas vão ter as mesmas aulas na semana, porque de tempos em tempos eles vão ter uma prova, que vai nivelar a nota no final, que vai definir a classificação e a escolha de lotação. Eu não posso fazer uma prova na semana 10 se alguma turma não teve o mesmo número de aula das mesmas matérias de todas as turmas. Então, ele anda meio junto, assim. Geralmente aula manhã e tarde, algumas aulas de noite, provas de noite, mas exige muito... Nesse período de curso, a gente costuma brincar assim, que os alunos ficam alienados, eles não sabem o que está acontecendo no mundo. Porque tem uma pergunta recorrente. A pergunta é possível continuar estudando para concurso durante um curso de formação? É possível continuar mantendo um trabalho... Vamos lá, eu trabalho à noite e me disseram que na academia não vou ter aula à noite nunca. É possível que a pessoa mantenha um trabalho à noite ou então que continue estudando para outro cargo durante o curso de formação? É difícil eu responder essa questão, sabe por quê? Porque, mais uma vez, eu tenho que abstrair a questão pessoal, tá? Porque tu me conhece, né, Davi? Tem uma coisa que eu, assim, é força de vontade, eu vou ir, vou fazer, se tiver que dormir 2 horas por dia. Então, eu estudei. Por um acaso é aquilo lá ou não? Aí tá o exemplo. Eu estudei. Eu fiz a Cadepol de inspetor e estudava para a prova oral de delegado. Eu fazia isso. Eu dormia de 2 a 3 horas por dia. Vai conseguir fazer? É muito difícil. Pode conseguir, pode, mas é absurdamente desgastante. Mas a pergunta é, tu fizeste. Se não tivesse feito, talvez tivesse ficado em primeiro lugar ao invés do segundo? Se tivesse se dedicado só à academia? Ou então, se não tivesse fazendo academia, já fosse inspetor e pudesse estar lá na delegacia estudando para a prova oral, talvez tivesse uma classificação melhor como delegado? Sim, com certeza. Se a dedicação fosse única, sem dúvida. Infelizmente, quando a gente divide o foco de atenção, não sai tudo perfeito. Isso é fato. Dá para dar conta? Dá. Mas tem que saber que vai ser um período difícil. As pessoas querem saber, numa prova, numa aula lá, num curso de defesa pessoal, aprende o quê? Técnicas de imobilização, combates corpo a corpo.
Algemação. Algema. Tem uma outra disciplina que se chama Técnica de Operações Policiais. Top. Exatamente, o TOP. Que aí se aprende questão de algema, Condução de preso. condução, dirigir viatura. Por que da importância da pessoa ter já na entrada, quando ela vai se matricular, já se inscrever no curso de formação, ela precisa ter a carteira B? Porque tem muita gente que insiste com isso, velho. Isso está escrito no edital desde sempre. Precisa, categoria mínima B, e tem cara que encosta o umbigo no balcão lá no dia da inscrição definitiva lá e não tem. E aí diz, mas eu tenho a permissão. E lá não está escrito permissão, lá está escrito CNH. Quando qualquer lugar que eu vou ir me perguntam a minha profissão. Vou preencher um cadastro para comprar uma roupa. Qual é a tua profissão? Eu sou policial. Eu sou policial. Eu não sou delegado, eu sou policial. Policial civil. Policial civil faz o quê? Ele investiga, ele vai pra rua, ele cumpre mandado. E qualquer um deles, do mais moderno ao delegado mais antigo. Então, assim, o pressuposto básico é a condução de viaturas. Preciso ter essa aptidão. É algo que não tem como separar. Vou fazer duas perguntas. A primeira, obrigatoriamente, todo inspetor e escrivão vão dirigir uma viatura ao longo da carreira? Talvez não. Talvez não. E vamos lá, a gente conhece a polícia? Provavelmente não. Provavelmente vai ter gente que vai passar pela carreira inteira, 35 anos lá, não vai dirigir nunca uma viatura por duas razões. A uma, que nunca precisou, a duas, porque tem gente que se comporta como se a viatura fosse... E tem gente que é fominha pela viatura, não larga a viatura. Tanto é que diz assim, a minha viatura. Sim. Que é uma coisa, eu acho que a polícia é desde sempre e vai ser para sempre. A minha viatura. Então tem gente que não vai conseguir. Não é que ele tenha medo, não vai conseguir. Então quer dizer, mas é necessário que o cara tenha condições de atender uma ocorrência e dirigir uma viatura. A outra pergunta é, na aula de tiro, quais são as armas de dotação mínima que a polícia vai ensinar a tirar lá? Concordo com esse primeiro aspecto, sim. Talvez a pessoa não tenha nem oportunidade. Pode acontecer. E tem gente, Davi, que ele tem que ser sincero, tem gente que não tem nem interesse. Vamos falar a verdade. Tem gente que, tá bom aqui. Ótimo. Então, Tá bem. tranquilo, né? A polícia, desde o teu tempo agora, é aquela coisa, né? A polícia tem lugar para todo mundo, né? Tudo que tem centenas de atividades dentro dela. Então, sempre se acha um lugar... Uma utilidade para o sujeito. Sempre. A não ser que não queira, né? Uhum. Infelizmente, a gente não quer, mas assim... Vamos seguir a lógica de que quem está no serviço público quer render, quer produzir, então sempre se encaixa. Sobre o segundo aspecto do armamento, isso é importante também para quem, não só para quem faz o concurso para a gente, mas principalmente para delegado, né? É um cargo jurídico, eu vou ficar dentro do meu gabinete, eu vou escrever representações, relatórios com jurisprudência do STF. Não, pode fazer isso, mas você é policial. Inventa de não acompanhar a tua equipe policial nunca. Só determinar sem sair do gabinete. É importante o delegado de polícia, ele, claro que tem a atribuição jurídica do cargo e ela tem que ser exercida, ele é um líder da equipe. Ele comanda a equipe, ao lado da equipe. Mas ele também tem a atribuição operacional, isso é imprescindível da carreira também. Então, se eu sou titular de um órgão policial, não digo todas as vezes, mas eventualmente eu preciso estar à rua. E para estar à rua, eu tenho que ter o equipamento de segurança. E o armamento é um deles, né? É indispensável. Então, o básico da Polícia Civil hoje é a habilitação em pistolas, calibre 40 e calibre 9mm. Os cursos, às vezes, têm um contato com revólver. A polícia não utiliza mais revólver, mas tem um contato por quê? Porque se eu aprender na rua, eu tenho que saber manusear esse objeto. Então tem um contato, atira, para conhecer. Ainda tem aqueles tiros iniciais com revólver? Sim. Com o TA, aqueles 6 polegadas, né? Tem o contato inicial. E a primeira aula deve ser com revólver, com isso, TA, né? exatamente. O manuseio, a questão de conhecer. Muita gente nunca pegou Empunhadura, uma arma de posição fogo. Tudo aquilo ali. E armas longas, né? Fuzis. Os fuzis até tem, às vezes, cursos específicos depois. Mas sempre se tem na academia contato com alguma arma longa. A 12. Carabina, espingarda, 12. Alguma submetralhadora. Então tem uma preparação bem boa. A nossa Polícia Civil aqui, a nossa Academia de Polícia, em nível de Brasil, ela está entre as primeiras em número de disparo de arma de fogo. São quase 1000 disparos por aluno. Tem academia de polícia aí ao redor do Brasil. Continua tendo o setor de recarga? Sim.
que ao longo de um curso inteiro, alunos dão menos de 100 disparos. Eu não tenho dúvida disso. Nós aqui são quase 1000 disparos. Então a gente sai bem preparado. Ou seja, um curso de formação é muito caro. Exatamente. É muito caro. Para, inclusive, o cara fazer todo o curso de formação, chegar no final e dizer, se eu não gostei, quero ir embora. Então, eu vou insistir com esse assunto. E agora eu não vou nem pensar nos agentes. Porque a maioria dos agentes quer andar armada. Não tem a menor dúvida que o sonho do cara que quer ser polícia é ter uma 40 na cintura. Mas o mesmo desejo não assiste a maioria dos delegados. E a pergunta é, um delegado de polícia, uma delegada de polícia, obrigatoriamente vai ter que andar com a sua arma sempre? Olha, tem até uma questão estatutária, né? A arma, ele é um objeto de serviço. E de uso permanente. Sim. Acontece na prática? Em alguns casos, não. O que eu sou contra. Porque eu não posso pensar só em mim. Eu sou policial o tempo todo. Então daqui a pouco me surge uma necessidade de fazer algum tipo de intervenção. Mas em férias, tu vai precisar estar armado também, Gabriel? Depende do lugar, né, Davi? Eu vou tirar férias aqui na Serra Gaúcha. Eu vou estar com a minha arma. Vou estar com a minha arma. Eu vou tirar férias no Rio de Janeiro. Não vou estar com a minha arma. E nem como é funcional. Porque, né, o Rio de Janeiro. Então tem que avaliar, né, a situação. Mas eu sou adepto de o tempo todo. Comigo, assim, até porque eu sou filho de policial, né? Então cresci com isso. Sempre. Então, primeiro que eu não concordo, pode até parecer daqui a pouco um posicionamento, não, pra mim, vou bater na tecla, o delegado é cargo jurídico. Tá, a gente não discute isso. Mas ele é policial. Policial. Eu não gosto de aventureiro no cargo, sabe? É um cargo que tem que ter um mínimo de vocação. Mínimo. Porque senão acaba desvirtuando um pouquinho até a própria equipe, sabe? É aquela coisa assim que é um gestor totalmente longe dos policiais. Sabe que um medo que a gente vê, às vezes, naqueles que querem fazer carreira para inspetor e escrivão, eu vou ter que ir para a rua, eu vou ter que ir para a operação, eu vou ter que cumprir mandado de busca. E aquela outra pergunta é, o que faz um inspetor, o que faz um escrivão? E eu lastimo muito mesmo de nós não mantermos no Rio Grande do Sul, e eu gostaria que tu me dissesse que eu estou enganado e isso já mudou, a mesma rigidez que a Polícia Federal mantém. Se o cara é escrivão, ele vai trabalhar dentro da delegacia na escrituração do inquérito. E se ele é agente, ele vai obrigatoriamente trabalhar na rua no cumprimento das atividades externas, como cumprimento de mandados de busca, de prisão e grandes operações. E aqui na polícia, não sei se isso mudou, o inspetor pode trabalhar dentro do cartório e escrivão pode trabalhar na rua. E eu até acho que o cargo de escrivão deveria ser obrigatoriamente só para bacharel em direito. Só. Porque se ele vai trabalhar na escrituração do inquérito policial, velho, ele precisa sim dos fundamentos mínimos. Precisa saber a estrutura do crime, saber o mínimo de processo penal. Precisa, não dá. Porque barbeiragem que a gente cometa no inquérito policial, tu desgraça a vida de alguém. Desgraça. Ou tu vai condenar uma pessoa inocente, ou vai deixar alguém que deveria ir para a cadeia pelas pisadas de bola, se aproveitar disso e levar anulações e levar até prescrição lá na frente pelas mancadas que a polícia pode dar. Policiamento temerário complica a vida da pessoa. Destrói a vida de uma pessoa. Então a pergunta é, para aquelas pessoas que querem fazer a polícia agora, mas tem algum medo de andar armado, tem algum medo de ir para operações, e pensa, eu vou morrer numa operação, eu vou sair da academia de polícia, eles vão me entregar um colete, me entregar uma 12 e dizer, eu tenho que derrubar a porta e prender alguém. A pergunta é, as pessoas vão ter que fazer isso? Quando eu entrei como inspetor, quando eu fiz o concurso, eu escolhi inspetor, fui olhar as atribuições do cargo. Inspetor de polícia, cumprir mandados, realizar diligências, investigações de rua, atividades complexas, escrivão, escrituração do inquérito, atividades administrativas. Eu olhei, bom, meu perfil se encaixa aqui, inspetor de polícia. Fiz o concurso para inspetor de polícia. Esse foi o meu guia lá no começo. Era o que eu acreditava. Tomei posse e já fui para a sessão de investigação, trabalhar na rua. Mas o que a gente vê na prática é o que tu falaste, é o contrário. Essa divisão de cargos,
que existe por lei, na prática ela não se verifica, né? Então, e é algo já institucionalizado, né? Os agentes eles fazem conforme a aptidão deles, e o que se verifica na prática. Te falo um exemplo pessoal. Há muitos anos, o meu chefe de investigação é um escrivão de polícia e o meu chefe de cartório é um inspetor de polícia. Já há alguns anos. Então, a prática ela é realmente bem diferente. Então, pode acontecer. Fui lá, me inscrevi para escrivão de polícia, tá? Porque eu vi as atividades do cargo e é o que eu me identifico. Não quero ir para a rua, não quero cumprir mandado, quero ficar fazendo um inquérito direitinho lá dentro, na minha sala, no meu cartório. Pode acontecer de, no dia da posse, for designado para uma delegacia operacional, entrega um colete, entrega uma arma e cumpre o mandado. Pode acontecer. E acontece. Mas a polícia vai tentar evitar ao máximo, né? Tenta. Porque sabe a tragédia que pode acontecer. Exato, claro. Busca a aptidão do sujeito. Mas pode, isso que eu estou dizendo, pode acontecer. Não está livre. Ou seja, ele fez concurso para isso. Por isso que os dois cursos, Davi, escrivão e inspetor, eles têm 100% da mesma carga horária, das mesmas disciplinas. Não está na hora de nós revermos isso e ser um cargo único chamado agente? Inclusive tem alguns debates nesse sentido. Eu acho que sim. Para mim, sim. Ou então o escrivão ser uma carreira só jurídica? Para mim, eu acredito que sim. Seria algo mais interessante de se fazer. Porque se tu percebeu que o cara saiu da academia, tá cheio de medo, cheio de temor, é imprudente da tua parte dizer, olha, tu vai comigo numa operação, porque tu sabe, o cara vai dar uma amarelada lá, vai colocar em risco a vida de todo mundo, da dele, de todo mundo, inclusive do próprio alvo. O que nós, como eu como gestor e alguns delegados que eu observo que são do meu círculo fazem? O novinho ali que se formou, a gente pega pela mão, já conversa. E aí, qual que é a tua experiência? Quais são as tuas perspectivas? O que tu busca? A gente já tenta adaptar e colocar no melhor cenário. E ele vai tendo uma escola depois da escola. É ali que as coisas... É na vida real que se forma e se molda. A academia é importantíssima, imprescindível. Mas tudo que aprende na academia, no primeiro dia de vida real, pode mudar. A vida real se impõe. Então, a gente faz um cuidado. A gente pega pela mão, ensina, sabe? E claro que as coisas são dinâmicas e são rápidas, mas pelo menos com os meus eu sempre procurei, de forma progressiva, ensina não só eu, né, mas os agentes mais experientes. Vai lá, pega o novato, ensina, olha, por aqui, nós vamos entrar aqui, fica lá no portão, espera. É assim que a gente faz, ó, tá vendo como é que... Então tem esse cuidado, não é algo inconsequente, porque... Às vezes a mesma dúvida vem do delegado. O delegado pensa, eu vou acabar a academia de polícia, vão me entregar uma delegacia, primeiro mandado de busca que tiver, os agentes vão olhar para minha cara e vão dizer, estamos esperando que o senhor entre, delegado. Isso pode acontecer ou há já um espírito na própria polícia de proteção desse novo delegado, de entender que o delegado não pode ser o ponta de lança, ele precisa ser cuidado no início, porque se ele não vem com mais experiência, até a afoiteza dele vai gerar a ponta. O que vai entrar primeiro é o sujeito que está com a decisão sobre a vida e está com a morte em cima do corpo dele, porque ele faz o escudo para todos os outros. Eu acho que é muito do perfil, né, Davi? Da pessoa chegar lá e ter a humildade de dizer, eu não tenho experiência na polícia, eu nunca fiz isso. Como vamos fazer? Qual a ideia de vocês? Porque o agente ele vai sentir. Chega alguém ali daqui a pouco meio arrogante, porque eu sou delegado, porque não sei o que, eu sou a delegada. Então tá. Como é que a gente faz, então? Vai na frente. Então, depende da pessoa, sabe? No meu caso, por exemplo, já tinha 12 anos de polícia. Então, assim, quem é que vai na frente? Vou eu que vou na frente. Então, eu era acostumado a fazer, gostava da atividade operacional, né? Então, sempre que eu consigo, assim, porque tem o nosso cargo, repito de novo, ele é muito jurídico, tem muitas questões jurídicas, administrativas para resolver. Então, quando eu consigo, assim, fazer alguma coisa operacional, eu adoro ir, eu gosto de ir, né? Até mesmo para não esquecer, né? Para sempre ter aquela memória muscular de como agir, instinto, enfim. Mas é do perfil. Aquela piscina de adrenalina. Claro, com certeza. Só quem passou por isso sabe como é que é, né? E a satisfação de um trabalho dar certo, né? A gente fica feliz, assim, fica feliz pela equipe, pela resposta, né? Uma investigação boa, elucidar um crime. É algo que... É por isso que eu sempre penso, assim, né? A gente falava no bastidor aqui,
Às vezes eu fico assim meio, esse negócio a gente não consegue mudar, não sei o quê. Vou estudar pro cargo X, não sei o quê. Só que... Mas é uma cachaça, né? É muito. Eu sou apaixonado pelo meu cargo, pela minha carreira. Então, assim, dura uns 2 minutos e eu já penso, mas é... Dá uma olhada naquela foto e me diz, até ter aquele envelope na mão, o que passa? Até porque aquele é um momento que provavelmente está deflagrando uma operação, né? Como é que se chega a esse nível de deflagrar grandes operações? Porque, pela experiência que eu tive e observando os acontecimentos, eu vejo que tem delegado que vai passar pela carreira e não vai fazer uma operação a vida inteira. Porque operações normais do dia a dia, cumprimento de busca, mandado de prisão, isso é êxito do inquérito policial, é decorrência do inquérito policial. Porque quem manda nas atividades do inquérito é o fato em si. É o caso concreto que determina se vai representar por uma busca, por uma prisão, e isso são consequências. Agora, operações é diferente. Até o sujeito conseguir precisar de mais efetivo, precisar com que a polícia dê apoio, precisar conte com o apoio de outros órgãos, como a polícia militar, a polícia federal, a polícia rodoviária, até chegar aquele envelope na mão que tu vai distribuir para as equipes, o que faz? É o mundo. Tá? Essa foto ali que tu mostraste, tem uma pessoa do meu lado ali, que é o Mário Souza. Tá? Eu falo tranquilamente, já falei para ele e para outras pessoas, o que eu aprendi de operação, eu aprendi com ele. A turma dele fez muitas operações, mudou muito assim a forma de fazer operação na Polícia Civil, a partir de 2010. Por um acaso, tu tá se referindo ao trio Mário Souza, Rafael e Maurício? Sim. Maurício Barrison, Rafael Pereira, né? Sim, sim. Então, assim, eu aprendi muito a fazer operação com ele. Porque, assim, começa uma investigação. Lá no começo, um crime, um roubo de veículo, um roubo a banco, um homicídio, um tráfico de drogas, uma lavagem de dinheiro. E aí essa investigação ela vai ter o curso dela natural, que pode durar meses, dependendo do tamanho. E são vários fatores que a gente se preocupa durante a investigação. Esse momento aqui, o Mário costuma dizer que é a coroação do trabalho, porque antes são meses de trabalho. Investiga, análise de vínculo, descobre o endereço, faz os relatórios de investigação, as conexões, faz toda a questão aponta a conduta criminal de cada um, mostra a temporalidade, mostra a necessidade, convence o juiz de que é necessária a medida cautelar, faça aquela pessoa. Toma cuidado para não direcionar a investigação contra quem não é objeto dela. Tem que tomar muito cuidado. Condensa, concentra. Após a obtenção dessas ordens judiciais, e tudo isso é time. A gente tem que pensar quando vai ser deflagrado, qual o momento. Tem vários fatores que definem o momento. Será que no final do ano? Será que no início? Véspera de final de semana? Tem vários fatores. E isso quem não sabe fazer operação não tem ideia disso. Tudo isso tem que ser condensado. Esse momento da operação é o final. Eu vou condensar essas ordens judiciais, eu vou planejar, eu vou convocar, e aí, com a certeza que o trabalho foi bem feito, a prioridade nossa é sempre que os nossos policiais retornem bem, isso é o mais importante, né, do cumprimento dessas buscas. Depois, qualquer resultado, a gente vai comemorar, né, o fruto do trabalho. Mas é uma arte, é algo... Porque quem não sabe fazer operação e se aventura nesse mundo, dá tudo errado. Porque a pessoa não sabe que ela vai ter que ter um microfone para falar num briefing às 4 da manhã, e se ela não testou a pilha antes, onde é que ela vai comprar pilha às 4 da manhã? Não vai comprar, não vai conseguir falar. Ela não sabe, e o Mário Souza ele instituiu muito isso, e é algo que tu vai saber, a necessidade de ter um café da manhã após a operação. Porque no exército a gente aprende isso. Esse momento das pessoas distensionarem, confraternizarem, rever um amigo, valorizar a pessoa que se acordou às 3 da manhã para fazer um apoio no teu trabalho. Então são vários detalhes pequenos que envolvem, tanto que tem uma aula específica na Cadepol. Todo mundo que passa pela academia de polícia, agentes e delegados, tem uma aula específica com o Mário de planejamento de operações policiais. Então você aprende do início ao final, a deflagração, divulgação,
quem participa, quem não participa, medidas de segurança, tem que ter apoio aéreo, tem que ter apoio de outras instituições, então tudo isso é já institucionalizado na Cadepol, porque a polícia ela vem, né, cada vez mais fazendo esse tipo de trabalho. Qual é a sensação desse momento aí? Esse aí é a parte de... Tem toda aquela tensão, tem toda aquela adrenalina. Muitas vezes o trabalho investigativo demora semanas, meses. No crime organizado, a gente trabalha muito com ação controlada, com infiltração de agentes, que são ferramentas da lei tanto na lei de drogas, quanto do crime organizado. Então, são trabalhos demorados e a gente se envolve no trabalho. São noites sem dormir. A adrenalina sobe e baixa. Muitas vezes nós verificamos a situação e esperamos o melhor momento. Esperamos. Então o corpo, a mente, ela vai se envolvendo. Então quando o resultado positivo acontece, é o nosso trabalho, é uma resposta para a sociedade, é o meu policial que vai estar feliz com o trabalho dele, que vai ser beneficiado internamente pela polícia pelo mérito. Então e aí entra naquela coisa que a gente falou, né, da cachaça. A gente gosta do nosso trabalho, a gente acaba gostando. Tem mazelas, como qualquer lugar do serviço público, mas a gente gosta. Então é uma das melhores partes, com certeza. A gente fala muito durante a aula sobre o sigilo do inquérito policial. E aí normalmente quem está estudando para concurso diz o sigilo tem que ter duas faces, uma face pró-sociedade, pró-indiciado. Mas tem um fator que é delicado, que é o fator microfone. Aquele momento em que um habilidoso repórter estende o microfone, diz aquelas palavrinhas mágicas, estamos ao vivo, e faz a pergunta. Só que alguns não sabem o que acontece antes da entrevista. Antes da entrevista já teve uma conversa informal com o repórter, e dependendo da habilidade do repórter, ele já conduziu quem vai dar as informações a um ponto de vaidade. Faz aquele reconhecimento acima da média, faz todos os elogios possíveis, enche a bola de quem vai ser investigado e diz, delegado, estamos entrando ao vivo em 3, 2, 1, ao vivo. Delegado, como que o senhor chegou a essa quantidade de drogas apreendidas nesse momento? E aí a pergunta é, como filtrar as informações para não prejudicar a imagem de quem foi investigado, as investigações que estão em curso em outras delegacias pelo país inteiro, para não revelar procedimentos de investigação e, ao mesmo tempo, conter aquela adrenalina toda, porque isso é final de uma operação. Porque se está ainda com aquela roupa ali, significa que ainda está num cenário de operação. E até a minha pergunta é, tu normalmente depois da operação vai e troca, tira a roupa operacional e coloca um terno eventualmente, ou tu vai ficar o dia inteiro com aquela roupa operacional? Então, como conter aquela adrenalina inteira, aqueles elogios que recebeu um pouquinho antes do link abrir e o ao vivo, e conseguir conter o pavão que existe dentro de todos nós. Porque no final das contas foram 6 meses sem dormir, de muita dificuldade, e agora foi um golaço. E esse golaço tem que ser comemorado. E aí a vontade de falar mais do que deve ser gigantesca. Eu sempre procuro fazer a comemoração interna. Tá? Eu e a minha equipe. Eu sempre tenho isso em mente. Uma vez eu vi uma entrevista aí num programa, num domingo de noite, um programa de alcance nacional, que não lembro se foi um perito, algum profissional de segurança. Ele mencionou, ele narrou, ele falou detalhe por detalhe de um software de extração de dados, como funcionava, e se aprende, faz isso e aquilo, e olha, se tu fizer isso, não vai conseguir, não sei o que. Foi um desastre. Eu falo para os novos policiais e a Cadepol esse exemplo, porque eles também me perguntam, olha, aparece muito, dá muita entrevista, como faz para não revelar? Digo, não revela? Não revela? Fala de forma geral, parabeniza o trabalho da tua equipe, meses de investigação, os policiais se dedicaram, chegaram à autoria com certeza pelos elementos produzidos no inquérito. Nós temos certeza que vai haver denúncia e condenação. A nossa segurança é com base em critérios objetivos. E as ferramentas, delegado? Sim, utilizamos ferramentas postas à disposição da Polícia Civil,
que permitiram que a gente tivesse esse grau de conclusão, que inclusive convenceu o judiciário a deferir as medidas cautelares. Então, assim, utilizamos todas as ferramentas disponíveis. Quais? Obviamente, eu não vou mencionar quais nem como funciona. Óbvio. Para não expor a minha investigação, futuros trabalhos e até mesmo os investigados. É algo que... Eu sou assim, se a pessoa cometer um crime, ela é responsabilizada pelo aquele crime de acordo com o que a lei prevê. É isso. Esse massacre público, essa questão de o influencer que não sei o que é cara lá e várias vezes não sei o que, não. Então assim, vem e fala do trabalho que foi feito, das ordens judiciais, do cumprimento e fica por aí. Então eu acho que também vai de uma maturidade profissional de saber filtrar e de... Também sempre fui assim de não comemorar instantaneamente. Sabe? Fez o trabalho, sempre fico com aquela contenção esperando. Deixo para distensionar mesmo em casa, quando já tomei um banho, está na hora de descansar. Deu tudo certo mesmo? Deu. Então, esse é o momento de eventual comemoração do trabalho que foi feito. E sobre a roupa, geralmente uma operação ela vai o dia inteiro. Então a gente fica ali naquela preparação, porque vamos imaginar, uma operação que tem 20 mandados de prisão a serem cumpridos. Durante a deflagração, de manhã cedo, isso é importante, quem não sabe, né, quem não tem essa experiência da polícia, por que cumprem ordem às 6 da manhã? Porque o objetivo é encontrar o cidadão dormindo para ninguém se machucar. E ninguém se machucar, exatamente. Nem ele, nem policiais. Mas, às vezes, nós não conseguimos prender todos de manhã cedo. E as informações vão surgindo ao longo do dia. Mas eu tenho a ordem de prisão. Então, assim, olha, o fulaninho que morava aqui, na verdade, ele está em outro lugar. Então, as equipes vão lá para tentar cumprir essa ordem judicial. Então, é normal que ao longo do dia vá surgindo até no outro dia, enfim. Então, essa atividade, ela segue, com certeza. Qual foi a maior operação que tu já... em número de efetivo? Foi a Operação Kraken. Nós fizemos em Sapucaia do Sul, eu, o delegado Mário Souza, que ainda é a maior operação da Polícia Civil. Foram mais de 1.300 policiais em 4 estados da federação, foram mais de 1.300 ordens judiciais, quase 70 prisões, 300 mandados de busca e apreensão, dezenas e dezenas de bloqueios de bens móveis e imóveis, 2 aeronaves, mais de 100 veículos, quase 40 imóveis, que atacou, foi uma investigação de lavagem de dinheiro e organização criminosa de uma organização gaúcha que movimenta milhões e milhões de reais, basicamente com carro-chefe o tráfico de drogas, mas que explora várias outras atividades econômicas que acabam gerando lucro. E a polícia hoje ela conta com apoio até de helicóptero, né? Sim. E mais, hoje nós temos delegado piloto, né? Exatamente. O que é o nome dele? Alemão. Me fugiu. É da turma de 2009. O delegado Adriano Melgaço, ele é piloto da aeronave. Que tem a aeronave e tem um helicóptero. Ele é o nosso piloto da aeronave. Sim, mas eu tenho... Olha, ele vai ficar muito triste comigo. Mas meu amigo, há tanto tempo ele também não vai sentar a cabeça. Que é piloto de aeronave e de helicóptero. Que fez curso de helicóptero com a Brigada Militar, né? Porque a Brigada Militar tem uma companhia de aeronave, né? Batalhão de aviação. Sensacional de passagem, né? Sim. Tem oficiais capacitados, tem brevet em diversas aeronaves. E a gente pensa que pilotar uma aeronave é como pilotar qualquer uma. Não, é brevet específico com habilitação para aquela aeronave, né? O Guilherme. O Guilherme, claro. Rapaz, claro. Guilherme Erhard. Isso. E o Guilherme hoje é piloto de avião e de helicóptero. Porque acontece, na Brigada Militar, a gente sabe que há uma possibilidade maior de diversos segmentos. Um segmento montado. Sim. Fez parte dele lá, não? Não foi. Segmento montado. A questão dos caras podem ser salva-vidas. Tu foste? Sim, foi. Salva-vidas. Rodoviário. Operações especiais. Ambiental. De aeronaves. Então, velho, a Brigada Militar é riquíssima. Riquíssima. E a Polícia Civil está começando agora. É a primeira aeronave que nós temos, né? Da Polícia Civil, sim. Acho que eu vi o chefe comemorando o primeiro helicóptero, não foi isso? O helicóptero também agora. Vem uma doação, coisa e tal, o primeiro helicóptero. E aliás, se a lei de drogas continua funcionando,
derrubar uma aeronave e um helicóptero pode reverter depois para a A instituição. aeronave né? da Polícia Civil é oriunda do tráfico de drogas. Uma bela aeronave. Esse Eu é já o voei. maior tapa na cara que Sim. se pode dar no crime organizado. É pegar a arma deles e usar contra eles, a aeronave deles para usar contra eles. Hoje quando a gente fala em alguma chance de enfrentamento ao crime organizado é nessa vertente, é patrimônio. Patrimônio. A droga, a retirada da droga, de armas, sempre vai ser importante. Mas assim, o que dá o impacto Follow mesmo, money. bloqueio de valor, retira a fazenda, retira o avião, retira o carro de luxo. E com essa vantagem de poder trazer para o Estado, né? Isso é absurdamente importante. Equipa a polícia, equipa a brigada militar. Imagina, retira do crime e equipa a instituição de segurança pública. As novas turmas vêm com esse pensamento, Davi. Os novos policiais, eles vêm já com essa cabeça. Ah, é por aqui. Investigação técnica. Isso que eu tenho que saber. Nisso aqui que eu tenho que me aprofundar. Porque a gente sempre pensa numa operação de lavagem de dinheiro, uma mega operação. Não precisa ser. Pode ser ali no interior, um trabalho pequenininho, um veículo. Tá tudo certo. Também é objeto de lavagem de dinheiro, né? Uma motocicleta pode ser, né? Então, assim, o que importa é o pensamento institucional nesse sentido. É importante, é por aqui que eu vou ir. E hoje a gente vê isso bastante. Agora vamos lá. Como é que os caras fazem para chegar lá? Hoje a gente vê que o perfil de candidatos está mudando muito. Está mudando muito. Quando vocês estudaram era uma coisa, quando a turma do Mário estudou era outra, as abordagens eram outras, e mais, pelo que eu estou percebendo, o fôlego está reduzindo cada vez mais. Quando nós preparávamos pessoas para concursos lá em 90 e muitos, 2000 e pouco, velho, não tinha dó nem piedade, não tinha perdão. Eram conteúdos gigantescos e tu vai ter que estudar e ponto final. Só que realmente o negócio era meio tosco, porque não se tinha tanto acesso. As pessoas ainda precisavam mexer em livros. Depois, com o advento da internet, as pessoas nunca tiveram tanto acesso. E por conta de ter tanto acesso, desconfiam das coisas que estão à disposição. Tem muita coisa boa à disposição e muito lixo sendo produzido nas redes sociais. O mundo dos concursos virou um mercado. Virou um mercado, eu acho que de uns 15 anos para cá, virou um mercado lucrativo. Se pensa no lucro acima de qualquer coisa. Se pensa em vender qualquer pastel de vento com a fantasia de que aquilo vai aprovar as pessoas. Às vezes a gente vê um conteúdo programático insuficiente. Mas também eu vejo que o fôlego das pessoas é cada vez menor. Nós estamos aqui no SEDAX reduzindo aulas. Porque aquelas aulas que eu ligava o microfone, ligava a câmera, começava a falar e acabava quando acabava, aí eu olhava o timer lá, tinha dado 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas, 6 horas. Mas hoje as pessoas não querem assistir às 6 horas. Eu sei que foi diferente. Eu sei que assistisse a todas as aulas do curso, mais de uma vez, fez aquele controlezinho teu lá, esse quadro aqui é um dos melhores quadros que tu pode ter, é esse, porque tu fizeste a coisa. Mas eu não posso ter a expectativa e a esperança de que tenha nos dias de hoje alguém fazendo isso. Porque quando as pessoas veem uma aula de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, eu sei que a pessoa não chega no final. Até porque eu comumente nas minhas aulas grandes, chego no final da aula e digo assim, chegamos ao final, vencemos, nós estamos aqui há 3 horas e meia, coisa e tal, e eu quero te fazer um pedido. Você que chegou comigo até aqui, deixa escrito aqui embaixo, eu cheguei. Estive contigo até o fim. Eu vejo um número de visualizações da aula, encontro 1, 2, 3 pessoas dizendo assim, cheguei. Os outros que estão assistindo aquela aula provavelmente nem entendem. O que será que tem gente escrevendo cheguei aqui? Porque as pessoas não estão com fôlego de ler, não querem mais ler. E mais, tem a cultura da apostila. Em alguns cargos, para a Brigada Militar, por exemplo, apostila. Não sei se a Brigada tem muito esse negócio de apostila. Apostila, apostila. Tem apostila? É quando tu apresenta a apostila, os caras não leem. Porque a apostila teve 50 páginas. 50 páginas não é impossível. É como se fosse um livro. Como é que eu vou ler um livro? Sobre um assuntinho, fato típico, 50. 9 horas para verificar o fato típico? Davi tá ficando louco. E a pergunta é, como que as pessoas vão conseguir passar nos concursos, salvo se baixar a régua,
e infelizmente eu estou vendo algumas réguas baixando, assim, em cargos de representatividade. Uma vergonha o que estão fazendo, baixando as réguas. Mas o que se espera de um profissional ali na frente que não tem fôlego para estudar? Porque certamente tu não paraste de estudar nesse tempo todo, com outro foco, porque já fizeste nesse meio tempo mestrado e está fazendo doutorado. Ou seja, está crescendo na academia. Está querendo ser completo na profissão e na academia, que é importantíssimo, velho. É importantíssimo que um delegado não fique só com o título de delegado. O título mais importante que ele tem é de delegado de polícia. E aí ele não senta para conversar com os acadêmicos. Então é importante que ele tenha um escudo acadêmico por trás, que é o que tu estás fazendo. Mas tu continua acompanhando pessoas que estão estudando para concurso, tem agentes que trabalham contigo, que estão lá se esforçando para ser. Mas tu compartilha comigo desse sentimento, ou eu estou muito fora da curva, não estou fazendo a interpretação correta? Que as pessoas estão sem fôlego, sem vontade, sem força, não têm foco, mas querem ser delegados, querem ser capitão da brigada. Sabe, Davi, que tem um agente que trabalha comigo que eu tenho certeza que ele vai ser delegado. Certeza. Porque ele vem do old school. Nem nós. Tem que fazer, vou repetir, vou fazer, vou repetir. Ah, mas é 5 horas, vou fazer. Tem que fazer, vou fazer. Eu acho que é uma questão geracional, tá? O reflexo está nos concursos, porque a gente está nesse mundo dos concursos. Mas em qualquer área que a gente for hoje, sair do mundo dos concursos, vamos pensar em qualquer outra coisa. O esporte, a gente vai ver uma questão geracional em que as pessoas querem as coisas mais rápido, mais imediato. Ah, não, então eu vou transitar, não deu isso aqui, vou para aqui, vou para aquele outro, vou... Então, assim, não tem mais aquele pessoal que nem nós de... Ah, vou ter que estudar por anos, não sei quanto tempo eu vou fazer até dar certo. Hoje a gente não vê mais, em várias áreas. E o reflexo é nos concursos. Mudou o perfil, as novas gerações mudaram. O que isso, para mim, mostra? 2 situações. Quem se destaca vai voar. Vai voar. Vai ser muito fácil se destacar, no meu ponto de vista, hoje. E segundo, a questão do nivelamento, né? As coisas vão ter que ir se adaptando com aquilo que é apresentado. Então, se a grande parte ou a maior parte dos alunos for dessa realidade de não, um bloquinho mais de 25 minutos eu não assisto. Davi, como é que eu vou falar em fato típico em 25 minutos? Quantos bloquinhos eu vou ter que fazer? Né? Quantas quebras de raciocínio? Mas é isso. Se eu gravar uma aula, lembra que a gente já conversava, que eu já sentia, que os alunos já falavam, uma aula de 3 horas e meia, não, essa aqui eu não vou assistir. Eu vou assistir essa aqui deixa para depois. E não assiste. Só que essa aula ela fala de fato típico. E o sujeito prejudicou todo o entendimento dele de teoria geral do crime. E, consequentemente, da parte especial e de legislação penal especial. E daqui a pouco até de processo penal. É um ciclo que vem e que eu acho que ele está posto. É essa a realidade. Tem como voltar? Tu consegue ver que as redes sociais têm muita culpa nisso? Porque acontece, hoje nós estamos sofrendo um influxo de redes sociais violentíssimo. Nós estamos em tempo da dispersão. O que os marqueteiros tentam nos conquistar é a nossa atenção. Só que a nossa atenção está cada vez mais diluída. Porque hoje o que roda mais no Instagram? Reels. E os Reels têm quantos segundos mais ou menos? 30 segundos. Reels de 1 minuto ninguém quer assistir mais. 30 segundos. Então o que acontece? As pessoas estão ficando extremamente buscando uma explosão dopaminérgica, porque é isso. Porque o Reels é a próxima coisa engraçada. A próxima curiosidade que eu vou assistir. Ou seja, sempre na busca da dopamina, do prazer imediato. E aí quando a pessoa senta para estudar, senta para assistir uma aula, vamos lá, que o bloquinho tenha 30 minutos. 30 minutos significa 100 Reels. E ela não consegue simplesmente jogar o dedinho assim e fazer com que a aula passe. Não, ela vai ter que ficar assistindo. E mais, sabes que aquilo... Concentrando. Aquilo que eu dizia antes, eu não digo mais, Gabriel. E eu tô pedindo perdão hoje por ter dito um dia.
altera a velocidade, aumenta a velocidade para 1.5 ou 2.0. Cara, eu não digo mais. E eu quero te convidar a pensar sobre isso. Porque o que acontece? Quando tu sentas nessa cadeira aqui e gravas a tua aula aqui, tem várias aulas gravadas nessa cadeira, olhando para aquela câmera ali. Tu gravaste em uma velocidade que o raciocínio está saindo do teu cérebro. Com as pausas necessárias para que tu mesmo conseguisse fechar o raciocínio. A pessoa que vai ouvir, ela precisa da mesma velocidade para entrar em flow, em rapport contigo, para poder ter alguma chance mínima de entender. Quando nós inventamos essa coisa de acelerar, nós usávamos um argumento que parecia interessante, mas ele é falacioso. O argumento é, imagine-se que nós estamos em uma estrada, com um carro a 60 km por hora. Se nós aumentarmos a velocidade para 150 km por hora, aumenta teu foco na estrada? A verdade é sim, porque tu está extremamente concentrado por conta daquele risco e com a velocidade que as coisas estão passando. A verdade é, aumenta aquele foco. Só tem um probleminha. Perdeu todos os detalhes da estrada. Se eu te convidar para fazer uma viagem com alguém com um carro a 60 km por hora e com outro a 150 km por hora, e eu perguntar para os motoristas dos dois carros, o que vocês viram na estrada? Provavelmente o do 150 vai dizer assim, só a estrada. Não percebeu os pontos que passou, não percebeu curva, não percebeu o abismo, não percebeu nada que tinha. As placas não percebeu nada, não conseguiu. Então hoje eu digo mais para as pessoas. Acelera, não acelera. Deixa na velocidade que o professor falou. Porque ele tem aquela velocidade de raciocínio e tu precisa da mesma velocidade para entender. Então, eu não sei se nós conseguimos voltar com as redes sociais nos empurrando todos, tá nos esmagando as redes sociais. E eles vão mudando os algoritmos da forma de como consegue cativar a nossa atenção. E com o tempo da velocidade, do Reels em velocidade. E mais, a gravação de Reels hoje, a sugestão é que tu grave o Reels e já aumente para 1,5 para que ele mesmo já entre acelerado. Então nós estamos formando um batalhão de ansiosos. Eu vejo que os alunos estão numa ansiedade louca. E mais, aí quando a aula está lá, pergunta assim, e a apostila? Aí quando a apostila está lá, diz assim, e o slide? O slide está lá e pergunta, e o flashcard? E o flashcard está lá e diz assim, e a questão? Ou seja, estão sempre na sensação de incompletude. Está sempre faltando alguma coisa. Não está completo. Eles não conseguem se saciar. E a pergunta é, essas pessoas vão conseguir passar nos concursos? Uma vez eu fiz um curso de leitura dinâmica. E na leitura dinâmica, nós aumentamos a velocidade da leitura. Porque eu não soube dizer nada que leu. Nós vamos ler em blocos. Quanto mais rápido eu leio, menor a minha capacidade de absorção. É uma lógica. Isso se aplica para um monte de coisa, inclusive para direção e para o estudo. Tá perfeito. É o que eu penso e o que eu vejo hoje, e convivendo com alunos. A rede social é um problema por causa do imediatismo? Sim. Mas sabe qual é o outro problema da rede social que eu verifico? É a venda de ilusões e de sonhos. Tá lá o delegado de polícia fulano de tal, a delegada de polícia fulano de tal, com seu distintivo, bonito, bem apresentado, falando, vem aqui comigo. 3, 4 mesinhos está pronto, vai fazer que nem eu faço. Aqui, ó, eu tenho a fórmula para ti. Eu vou te falar, Davi, porque um dia tu me falou e hoje eu falo para ti, não vai ser assim. Não vai, isso a gente fala para os nossos alunos aqui. Precisa sim dedicação, precisa de abnegação, vai ser dolorido o processo. Ele vai. Não é assistindo o bloquinho de 25 minutos, hoje, amanhã, quem sabe faça uma questão, leia uma apostila ali. Não, o processo ele é mais longo, ele é organizado, ele exige de nós tempo, vontade, abnegação. Então, por isso que, eu volto a dizer, quem se destaca hoje vai ter essa capacidade de conseguir alcançar mais rápido. E sim, a nossa realidade são de pessoas que querem tudo muito rápido, tudo muito pronto, não tem paciência. Se não for desse jeito, eu já nem quero. Imagina que na minha época de curso, Davi, eu ia deixar de assistir uma aula, ou adiantar a velocidade. E se naquele 35,8 minutos ali, e se tivesse ali escondida a questão que ia cair na prova? Então a chance de erro é sempre, eu pensava, não, eu vou reduzir ao máximo a chance de erro. Vou fazer tudo para garantir, proporcionar
a melhor, as maiores estatísticas para aprovação. Isso vai ser custoso. Beleza? Tem em mente. Cada dia hoje na minha profissão, na minha vida atual, eu penso, tudo valeu a pena. Valeu a pena. Tá quantos anos hoje, Gabriel? 34. 34 e polícia há quantos anos? Quase 16 anos. Desde os 18. Sabemos que por uma pessoa é de um jeito, para outra é de outro, mas os parâmetros que deram certo precisam ser revelados e não transformados em mantras nem em fórmulas mágicas. Como que tu te preparaste para a primeira fase? Eu costumo dizer que, para mim, não existe fórmula mágica. Porque eu convivi com concurseiros que tiveram sucesso. Quase todos eles fizeram a mesma coisa, às vezes de um pouquinho com uma pequena variação. Mas o estudo ele tem que ter, para mim, de 4 a 5 pilares. Tem que ter, inegociáveis. O cargo jurídico, né? Falando do cargo jurídico. Então, assim, eu não posso afastar a lei, a letra de lei. Eu não posso afastar a jurisprudência dos tribunais superiores. Pelo menos nos últimos 3, 4 anos. Tem que saber como é que eles estão pensando e agindo. Eu não posso afastar uma boa doutrina, de pelo menos as principais matérias, doutrinas atuais e boas. Eu tenho que ter alguma coisa que me otimize esse estudo. Então, um caderno, uma apostila, algo que seja mais rápido para eu ir ali olhar. Esqueci da característica tal do inquérito policial, deixa eu ali conferir. Então, essa forma de agilizar. E o mais importante, os exercícios, que para mim é o imprescindível. Porque se eu quero melhorar no tiro, eu tenho que atirar. Se eu quero melhorar na corrida, eu tenho que correr. Se eu quero avançar no concurso, eu preciso testar. Tu tinha conta em sites de questões? 2. Tinha 2. Por quê? Porque um eu tinha para regra geral e um outro site eu tinha só para parte militar. Lembra quais são eles? O Questões de Concurso. Que é concursos. E o A Prova. Eram os dois que eu tinha. E lá, Davi, quando eu fechei tudo, eu tinha mais de 25 mil questões resolvidas. E o mais importante, eu errava a questão e eu ia aprender por que eu errava. Por que eu errei isso aqui? Qual é a explicação? E aí não errava mais. É uma boa forma de estudar. Soma esses 5 pilares. Um cronograma. De forma ordenada, organizada. Quanto tempo? Professor, posso ter o dia do descanso? Cada um é cada um. Quanto tempo por dia? Quantas horas líquidas? Quanto isso? Quanto aquilo? Não sei. O meu lema é o tempo que dá pelo tempo que dá. Isso sempre foi o meu lema. Então eu não tirava o domingo de folga, não. Domingo eu estudava 14 horas. Porque eu trabalhava de segunda a sexta. E aí de segunda a sexta eu tinha 6 horas para estudar. Então, no domingo, no sábado, eu 12, 14, 16, 18 horas. Estou ali estudando. Fui fazer um concurso em Minas Gerais. Fiz a prova domingo. O que eu estou te falando, comigo sempre aconteceu. Fiz a prova domingo de manhã. Meu voo é domingo de noite para voltar para cá. Domingo de tarde eu vou pro hotel. Vou ficar estudando. Mas não vai descansar depois da prova? Não, eu não vou. Eu vou estudar. Por quê? Porque eu quero ver esse edital tantas vezes quantas eu conseguir antes da prova. Para quê? Para que quando vier a prova, eu já tenha visto o direito das coisas e sucessões 35 vezes. E já tenha feito 1000 questões disso aqui. Porque não importa como o examinador vai me perguntar, eu já vou ter visto. Esse sempre foi o meu objetivo. Repetição, repetição, para absorver tudo. Então eu cheguei num ponto, Davi, que eu fazia as provas objetivas 45, 50 minutos. Era rápido, assim. E eu terminava ali a prova, né, aí ia passar para a grade com todo cuidado, e aí eu já fazia a minha contagem, e eu já sabia mais ou menos um percentual que eu tinha acertado. Ali já. Então eu já sabia, por exemplo, eu fiquei em dúvida em 3 questões. Eu já conseguia observar quantas eu marquei A, quantas B. Marquei pouquíssimas D. Isso é técnica de chute. Pouquíssimas D. E eu tenho convicção da maioria da prova. Então, se eu for chutar entre uma ou duas e tem uma D para eu chutar, eu vou chutar na D. Porque a probabilidade é que seja D, porque tem poucas na grade. Então, claro que essa condição ela demora para que tu chegar, para tu alcançar. Mas quando consegue chegar, aí facilita. Então, as provas objetivas, quando eu estava nesse nível aí, saía já com uma certeza. Aqui tá tudo certo, acertei 80%. E para a prova discursiva, como é que é a preparação? Diferente. Aí é diferente. Aí é um foco, esquece um pouco a letra de lei, é preciso mergulhar numa doutrina,
é imprescindível, não tem como. Eu tenho que ter um bom manual ali de todas aquelas questões que caem na prova discursiva. Eu preciso treinar a minha escrita, eu preciso ter atenção ao português, é importante, para que eu tenha um discurso lógico. Respondi certo juridicamente, mas sem coerência, com desrespeito às regras gramaticais, eu vou ter desconto na minha prova. E principalmente, Davi, isso aqui, ó, para quem está nos ouvindo e vai fazer concurso para delegado, o nosso concurso de delegado reprovou gente muito boa na prova discursiva. Por quê? Pelo controle do tempo. A nossa prova foram 10 questões num dia, 10 questões do outro dia, administrativo, constitucional, penal e processo. Cada questão, e nós tínhamos 4 horas em cada dia, cada questão 30 linhas para responder. Ou seja, nós tínhamos para cada questão 24 minutos. 24 minutos por questão. Significa que eu tenho menos de 1 minuto por linha. Então, Davi, se eu vou... isso me dói no coração, eu não sei nem quem é o sujeito, mas me dói porque eu lembro até hoje. Se eu vou lápis, bonitinho, depois eu vou apagar, depois eu vou passar a caneta, não vai dar tempo. E tinha um cidadão perto do meu lado, assim, fazendo a prova, e aí, como eu estava preparado com o tempo, eu escrevia direto, ia escrevendo, tá, respondi todas abaixo do mau tempo. E tinha um cidadão ao meu lado que ele fez isso, escreveu a lápis, depois foi apagar e foi passar limpo. E ele entregou uma prova em branco, todo em branco. Certamente ele foi reprovado. Talvez sabia muito mais do que eu, mas por essa estratégia não se preparou para a equivocada. prova em si. Não foi capaz de dividir o número de questões pelo tempo para saber que era 24 minutos e que as coisas tinham que acontecer em 24 minutos. Exatamente. E que se fosse fazer um rascunho, o rascunho era de itens que tinham que aparecer na resposta e não da resposta inteira. Perfeito. Porque não parou para pensar antes. Não parou para pensar antes. Sua estratégia, né? Porque aí a pergunta, quando a gente está na segunda fase, é: professor, tem que fazer rascunho? Aí a pergunta que eu devolvo é: quanto tempo tem para cada questão? Ah, não sei. Já devia saber. Te digo eu então, 24 minutos. Tu acha que dá tempo de escrever toda a resposta 2 vezes? Ou quem sabe tu vai lendo e vai vendo. Opa, vou ter que falar do dolo tal, vou ter que falar da culpa não sei das quantas, por erro de tipo, não sei o que, coisa e tal. Bota os itens e depois sabe que é a resposta, aqueles itens vão ter que estar ali dentro. Mas é isso. O cara não prepara a estratégia da coisa. Vai de qualquer jeito. Não entende que cada fase tem uma preparação diferente. É outro concurso. E aí quando chega na oral, como é que foi a preparação para oral? Para a oral... Foi contigo. Tá aí, ó. Exatamente. Sabe que eu também lembro bastante, porque a gente conversava aqui e tu me deste uma chacoalhada, lembra? E a gente conversou e aí... Acho que naquela época tu já deve estar... de repente tem um potencial aí, mas parece que não quer, lembra? Tu me disse? Parece que tu não quer o cargo. Não tá lutando? Exato, não tá lutando e tal. Respondendo apático. Sabe? Aí a partir daquilo ali eu... Não, mas realmente... Se tem sangue dentro das veias, tem que... Se tem condições de falar de 1 hora de fato típico, fala. Porque tu vai esmiuçar o tempo do examinador, ele vai ver que tem capacidade. Então, assim, se sabe, explora. Ah, não sei nada. Quem foram teus examinadores, você lembra? Foram a delegada Débora Dias, Tá. o delegado Carlos Vende, o delegado Vladimir, lá de Canela. Vladimir foi meu aluno também em 2009, na mesma turma do Mário. Outro cara sensacional, que é marido da delegada Fernanda. Fernanda, que também estava na banca. Também estava na banca? Também estava. Então foram eles, assim, que hoje são meus colegas, né, de profissão. Mas é tenso, né, um momento tenso, assim, talvez o mais tenso do concurso. E aí é só penal e processo penal. Penal, processo penal, exatamente. Sorteio na hora, dos temas já delimitados no edital. E vamos confessar nós aqui, vamos confessar. Das provas orais, é a melhor de fazer. Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, tudo sobre todas as disciplinas. Aí quando chega no delegado, penal e processo penal. Que é o que o delegado mais, né? Em tese, que é o que o cara já chegou mastigando. Exato. Mas ainda assim é tenso, Davi. Não dá pra dizer que é tranquilo. Quais foram as notas? Eu tirei um 9,73 em processo e 9,20 e poucos. Lembra dos pontos?
engraçado, né? Eu lembro que na madrugada anterior eu tava com a minha mulher conversando, e na noite anterior a gente tava fazendo uma janta, né? Conversando. E aí nessa época eu treinava, Davi. Lembra que tu falou dos pontos? Peguem todos os pontos do edital, gravem na frente do espelho, se olhem, postura. E aí, tá grava falando no alto, celular, não sei o quê. ouve. Eu fiz tudo isso, tá? Tudo isso. Inclusive eu postei uma vez numa rede social os pontos que eu tinha dentro de um tubinho de... acho que de... Simulava sorteio também. Eu simulava no Claro. trânsito, Davi. Eu tô dirigindo, tô indo trabalhar, pega um ponto, medida de segurança. Pá. Eu tô aqui, eu sei, quem passava na rua pensava, esse cidadão é maluco, porque eu tô dirigindo a medida de segurança, tal, dentro da... E com o relógio marcando. Então eu fazia isso, de frente pro espelho, tomando banho, correndo, para todos os pontos do edital eu ter feito pelo menos umas 10 vezes. Tá? Então era algo que para estar preparado. E eu lembro que na noite anterior, e eu sou muito disso, de mentalizar, de pensar positivo, ela me disse, que tu... fala um tema para mim aí. Eu disse, um dos temas que eu mais gosto é ECA. Ninguém gosta de ECA, né? Mas eu adoro. Eu disse, eu adoro ECA. Então dá, fala pra mim. Aí comecei o ECA, uma legislação penal especial e tal, discorrendo sobre o ECA. Chega no dia de manhã, na hora do sorteio, de direito penal, processo penal com abuso de autoridade, de direito penal, ECA. Quando eu peguei aquilo ali, eu me contive, porque eu dei um sorriso, assim, mas eu baixei a cabeça pra não parecer... Aquele sorriso que te ferra. Exatamente. Ao estilo, gostou? Eu também gosto. Imagina, e né? te aperta mais ainda. Mas assim foi muito tranquilo. Claro. Porque algumas horas antes tinha feito a simulação. E o universo conspirou, né? Ajudou. Então realmente foi O muito. universo leia-se Deus? Com certeza, Tá. com certeza. Era o teu destino. Graças a Deus deu certo e passa, né? Passa. Eu converso com o pessoal novo, assim, que tá entrando, e academia, né? Cursos novos. E aí o pessoal cheio de sonhos. Eu digo, pouquinho tempo eu era aí, agora parece que eu já sou veterano, tô aqui, o negócio voa. E aproveitem, porque vai passar e depois vocês vão sentir saudade. Trocar uma ideia contigo sobre um projeto. O ideal é o cara derrubar o edital inteiro várias vezes antes do concurso. Mas a gente sabe que esse é o ideal inatingível para a grandíssima maioria. Inatingível. E a pessoa tem que ir lutar com o que ela tem. É o que dera para fazer. Nós sabemos que um concurso de delegado tem 4 disciplinas que são as disciplinas chaves: penal, processo penal, constitucional e administrativo. Tanto é que na primeira fase, penal e processo penal tem 20 questões, administrativo e constitucional 10. E depois, na segunda fase, 2 questões sobre cada uma das disciplinas. 2, né? 5. 5 questões sobre cada uma das... 5 de penal, 5 de processo. Beleza, 2 dias, 5 questões. E 5 de administrativo e 5 de constitucional, são 20. Isso. Essas 4 vão até a segunda fase. Grande e depois, Penal as e 2 processo. finais sobram lá. Isso Ou aí. seja, essas 4 formam o núcleo fundamental do edital, que garante que 75% da primeira fase, toda a segunda fase, toda a dissertativa e toda a oral. Então, para aquela pessoa que não tem muito tempo, não tem força, não tem condições, porque a pessoa tem 3 turnos, trabalha 2 turnos e tem o turno da noite e tem que cuidar da família. E aí tem que estudar na madrugada. Pode ser um bom projeto o cara se dedicar com toda a força nesse núcleo fundamental, porque as outras disciplinas que vão sobrar vai ser legal. Direito civil, criminologia Humanos. e direitos humanos são 5 questões de cada uma delas. 5. Ou seja, e todo o pesadão lá, 60 questões são daquelas 4. Então o cara tem que dar o tiro onde o alvo está maior. Eu iria por aí, Davi. Eu iria por aí. Toda a força ali. Concentro onde vai fazer a diferença, né? Porque a gente tá falando do maior percentual da prova, né? E o que der para fazer de pegar as outras, vai onde der. Mas foco aqui. Tem algum, eu já vi em Essa algum, pode ser uma boa estratégia? eu já vi em algum lugar, algum professor, alguma técnica de estudo, não vou saber onde é para dar o crédito, mas que ele fala assim, vamos lá, se tu tem uma predisposição para alguma coisa ali, por exemplo, ou se aquilo ali é o importante, se tu dedicar um tempo para aquilo ali, a tua capacidade de aumentar, de melhorar naquilo ali,
o esforço que tu vai fazer é menor do que tu pegar alguma outra coisa que tu não é bom, ou que tu não tem tanto tempo, que tu não tem tanta vontade, ou que não é tão importante. Tu vai ter que fazer muito mais esforço para progredir naquilo ali e não vai conseguir alcançar o outro lado. Então, assim, se a gente está falando de disciplinas que são mais adeptas ao cargo, a gente já pensa que a pessoa que está estudando tem mais predisposição para aquilo ali. E são mais importantes, e eu não tenho tempo para tudo, realmente. Porque a questão é, direito civil é uma enormidade. E muitas vezes quem vem para delegado é porque tem aversão. Sim. E aí o cara vai se agredir, estudar algo, não vai produzir, não vai dar resultado que ele quer. Medicina legal é algo complexo, velho. Complexo. A gente assiste as aulas do professor Benfica aqui, ficamos primeiro encantados. Encantados com a capacidade. Se alguém pode ser chamado de professor, é ele. Nós, o resto, somos uns arremedo. Depois apavorados. Porque é impressionante. Tive aula com ele também. Porque a capacidade que os médicos têm, a velocidade do raciocínio, é algo... Sim. Criminologia. Beleza, criminologia está um pouco mais na nossa mão e não é tocar dormindo. Não é. As coisas são como são. Não acha porque tu sabe direito penal que tu sabe alguma coisa de criminologia. Não, as coisas são como são. Ainda está um pouco mais. Direitos humanos. Quando tu olha, às vezes, para um edital de direitos humanos, tu vê assim, eu nem sabia que existia tantos tratados assim. E aí tu vai abrir lá um Direitos do Mar lá, são 800 páginas. Não, velho, não vou estudar. Eu vou estudar o quê? Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção dos Direitos Humanos e estamos por aí. E o meu investimento vai ser onde? Penal, processo penal, constitucional e administrativo. Então tu validas que essa ideia... Claro. Com certeza. Pode ser uma boa estratégia. Até porque assim, eu vou ter 5 de direito civil. Eu tenho. Tá, e a pergunta é, pode zerar essas outras? Não pode zerar. Pelo menos o último edital tinha essa média ponderada, pelo menos uma. Tem que acertar uma, pelo menos. Pelo menos uma. Mas aí também entra em técnicas e estratégias de chute, né, David? Não, beleza. Não quer dizer que o cara vai abandonar completamente. Claro, mas o foco, né? Vai ter que dar uma passada de olhos. Mas é o que eu tô pensando. Assim, ó, vamos pensar no direito civil que vem. São 5 questões no edital grande. Coisas, sucessões, família, enfim, vem personalidade, vem um monte de coisa para só 5 questões. Então eu estudo, me mato estudando coisas, sucessões, e não vem nada, vem lá, entende? Vem personalidade, algo que eu não estudei. Então, se o meu tempo é curto, concentra onde vai vir. A gente sabe que vai cair inquérito. E vem todas as fases. A gente sabe que vai cair ação penal, né? A gente sabe. A gente sabe que vai fazer crime contra a pessoa. Vai cair. Vai cair. Atos administrativos vão cair. Controle de constitucionalidade, isso vai cair. Então tá. Se o meu tempo é limitado, eu vou concentrar aqui. É uma estratégia. Eu também faria isso, certamente. Já sabendo da realidade que tem pessoas que não vão conseguir. É porque eu tenho pensado muito sobre isso. Porque o que as pessoas sempre me pedem é o seguinte: Davi, cria para nós um programa de estudos. Eu não quero pensar no que eu tenho que estudar hoje. Eu quero que tu me diga o que eu tenho que estudar hoje. Isso, por um lado, me assusta, tá? Porque até onde tu lembras dos nossos cursos aqui, são extremamente bem organizados. As disciplinas são colocadas numa ordem absolutamente impecável por o cara ir naquela ordem certa. E às vezes eu fico olhando os logs por trás e vejo que o cara fica pipocando, velho. Uhum. Aí assiste a apresentação do curso, ele assistiu 96 vezes. Aí ele vai lá para a aula de competência. Cara, por que tu foi para a aula de competência? Tinha que passar por inquérito antes, meu irmão. Aí vai lá para o crimes contra a administração pública, não viu ainda os princípios, não viu o fato típico, não viu a licitude, não viu a culpabilidade, fica pipocando. Sim. Aí esse cara diz assim, eu tenho muita dificuldade de organizar meus estudos, eu tenho muito, tô vendo, tu não consegue nem seguir uma sequência lógica que eu criei pra ti. Foi posta ali intencionalmente. Então o que ele quer, e eu tava assim lutando para não fazer, mas eu já estou tendente a fazer. Davi, eu quero que tu me diga assim, ó, no dia 1 eu tenho que assistir a aula tal do direito penal, no dia 2 é direito administrativo, no dia 3 processo penal, no dia 4 direito constitucional. Tu que organiza meu estudo para levar tudo ao mesmo tempo, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Então, eu vejo de um projeto de fazer um núcleo fundamental em cima dessas 4 disciplinas, e no capitão em cima das 6, mais penal militar. E processo penal militar, para ajudar essas pessoas que estão hoje sem concentração, velho, e criar para os caras o planner. O planner diz assim, meu amigo, pegar uma caneta e pintar aquele quadradinho dizendo, fiz, tu consegue? Consigo. Então, vai ser o que tu vai ter que fazer. Sim, é por aí. Ó, Lei 13491 vai cair, tá? Vai cair.
motim vai cair. Talvez não caia conspiração, tá? Mas vai cair motim. Então, assim, vamos por aqui. Amanhã vamos fazer um processo. Tem que saber o prazo. Então, eu acho que é porque hoje tem muita questão da mentoria, né? Os alunos estão muito viciados nisso. Ai, quando que eu estudo isso e aquilo? E quando que eu repito? E o dia do day off, não sei o quê. Então, tem muito isso. É uma dependência muito forte. Às vezes as pessoas nem sabem a questão jurídica. Nem sabe. Acho que tem gente que nem formada em direito que dá mentoria para concurso de carreira jurídica. Para organizar a tua rotina. Vamos lá. Tem que acordar, tá, ó, me diz... As pessoas fazem uma videochamada ali. E aí? O teu café da manhã? E o teu almoço? E o teu treino? E não sei o que, tá? Então vamos colocar das 8h30 às 9h20. Vamos colocar aqui esses 50 minutos aí da matéria tal. Então tem muito isso de te dizer o que fazer e quando fazer. Deixa eu me perguntar, Gabriel, tu não fica um pouco impressionado com isso? Bastante. Mas é o que eu te falei mais Porque não é o teu perfil, né? Tu jamais ia aceitar que alguém tivesse que organizar o teu dia para que tu pudesse. Eu aprendi na dor, Davi. Aprendi na dor. Eu tenho 12 matérias no edital que eu tenho que estudar. Vou fazer assim, vou estudar uma por dia. Opa, mas peraí, eu vou ficar 12 dias sem ver a matéria? Não, não dá certo. Tá, então eu vou estudar 6 por dia, que daí eu vejo de 2 em 2. Não, mas 6 por dia não dá certo, porque daí eu vejo pouquinho. Tá, então eu vou estudar 3 por dia. Não, 4 por dia. 4 por dia ficou bom. Pro tempo que tu tinha. Entende? Então, eu vou ver o que vai. A tua realidade. Vou me adaptando e tal. Só que hoje o pessoal quer pronto isso aí. Me diz como eu tenho que fazer e quando. Não, é o que a gente tem, é essa a realidade. E a gente tem que conviver e, né, tentar, da melhor forma, oferecer esse suporte. Né? E quem consegue destoar e fazer por conta vai se destacar. Quem não consegue, a gente vai ter que lutar também do lado de cá para auxiliar. Essa questão do núcleo base é interessante. Porque a gente, olha, isso aqui, não tenho tempo para assistir uma aula de crimes contra a autoridade militar de 2h50. Tá, não tem. Mas tu tem que saber o motim, tem que saber a revolta, a diferença desses dois, tem que saber, vamos lá, tem que saber o que é deserção e abandono de posto. Essas coisas são importantes, tá? Então daqui a pouco aquilo mais direcionado, assim, é válido, é válido. Tudo bem, 1h42. Passa, hein? Passa muito rápido. Meu amigo, eu quero te convidar a voltar aqui outras tantas vezes. Agora nos próximos dias para regravar aulas aqui, mas logo aí na frente na carreira, quando certamente tu vais ascender. Com certeza. Deus te conserve nesse caminho da retidão, construindo uma carreira sem passar por cima de ninguém e se preocupando com tudo na carreira. Porque eu vejo que tu se preocupa com a parte física, com a parte gerencial, com a parte emocional, com a parte acadêmica. E está fazendo por onde? Já conquistaste um título de mestre, está buscando um título de doutor. E fatalmente, estando nos planos de Deus, tu vais ascender na Polícia Civil, não tem a menor dúvida que tem outras cadeiras te esperando aí na frente, de direção. E quem sabe até uma profecia ser lançada agora, daqui a alguns anos, muitos anos, é bem verdade, tu volte aqui como chefe de polícia e talvez eu tenha muita dificuldade, aliás, de conseguir a tua agenda. Mas eu tenho quase certeza, quando eu te convidar a dizer, Gabriel, lembra que eu te profetizei sobre a tua vida, dizendo que tu um dia seria chefe de polícia? Aí provavelmente tu vai ter a obrigação de dizer, eu vou ter um chefe de polícia sentado aí um dia. Aliás, eu já tive, velho, eu tô ficando tão velho nessa história aí, chefe de polícia que foi meu aluno. Rapaz. Então eu tô ficando velho. Mas eu vejo que a tua carreira tá indo tão bem, que Deus te conserve das armadilhas que tem lá no meio do caminho. E que principalmente te livre de ti mesmo. A pior coisa que Deus pode fazer por nós é nos entregar a nós mesmos, as nossas vaidades, nossas arrogâncias, nossos orgulhos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Hoje tu estás em pé na polícia? Cuide para que não caia. Porque tu sabe que mexer com crime, mexer com o interesse de gente poderosa gera uma carga forte em todos os setores, inclusive dentro da trincheira. Então que tu possa ser cuidado, preservado na carreira, que a tua carreira possa seguir plena, bela,
E eu quero te agradecer por ter vindo aqui, te agradecer por estar comigo nos cursos. Eu tinha mais uma foto aqui, mas eu acho que a foto não está querendo andar. Que era essa última foto aqui, ó. Cadê? Que é... Qual deve ter sido a sensação de um dia ter estado sentado na cadeira como aluno e outro dia estar assumindo os microfones para gravar aula? É quase a mesma sensação de ter sido inspetor e depois ter sido delegado. Assim, é obra de Deus, assim, nos dar essa oportunidade. O local que eu me preparei, eu posso vir e compartilhar com outras pessoas e tentar ajudar outras pessoas. É muita sorte. Isso aí, pra mim, é muita sorte na vida. Assim. Às vezes a gente acha que assim, é algo que Deus deu ali por algum motivo e que a gente não imaginava, né? Lá atrás, como é que eu vou imaginar que, primeiro, que eu vou passar, segundo, que o local que eu me preparei, eu vou estar aqui ajudando outras pessoas. Eu tenho por um princípio de vida que é o seguinte, Davi, que é dormir todo dia com a minha consciência tranquila. Que eu fiz o meu melhor, que eu não prejudiquei ninguém, que eu ajudei quem eu podia ajudar. E assim eu sigo a minha vida, sempre. Sempre, sempre, sempre. Nunca faço nada para prejudicar ninguém e sempre tento ajudar todo mundo. E a vida sempre acaba se encarregando de trazer coisas boas e pessoas boas para o meu redor, para a minha família, para os meus policiais que trabalham comigo. Então, saiba, se não é segredo, eu já falei milhares de vezes para ti, para outras pessoas, para outros lugares onde eu estou dando aula, que tu és um amigo meu, que começou lá atrás como um guia, que eu segui, deu certo, graças a Deus, e tens toda a minha admiração e carinho e lealdade. Vai sempre contar comigo, conta comigo em qualquer condição que eu estiver, dentro ou fora da polícia. Para mim é uma satisfação estar aqui comigo, compartilhando. Daqui a pouco o pessoal vai ver e a gente consegue ajudar alguém, né? E daqui a pouco é uma outra pessoa que está aqui com a gente. Eu não tenho a menor dúvida. E tem uma curiosidade que as pessoas não sabem, que o Gabriel vem gravar as aulas sozinho. O que acontece? Tem alguns poucos que têm a chave desse escritório aqui. Tem a chave. Eles não precisam se anunciar. Simplesmente metem a chave na porta e entram. Então o Gabriel, como um bom policial discreto que é, ele vem, grava a aula e sai como se não tivesse passado por aqui. Do jeito que as coisas estão, as coisas seguem, eu simplesmente encontro lá no computador uma aula gravada. Ou seja, alguém que cumpre o seu papel e que sabe, e eu já percebi isso, que sabe que do outro lado da câmera tem alguém com angústias, com ansiedade, precisando mudar de vida, se sentindo só um número, se sentindo incapaz, olhando para o lado, vendo o filho dormindo, olhando num único cômodo todos os seus familiares, ele ali com um fone na madrugada, assistindo a aula, e o Gabriel sabe que tem essa pessoa lá. E os esforços todos que são empregados são exatamente para atingir aquela pessoa. Às vezes isso parece um lugar comum, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando só por falar, mas elas não imaginam que a gente realmente sabe, pensa que tem alguém desse exato momento do outro lado que precisa de uma palavra, precisa, muito mais do que uma aula, velho. Uma aula é uma boa, tu pega um livrinho, tu lê e deu. Mas às vezes, durante uma aula, larga uma palavra de conforto para a pessoa. Eu sei o que tu tá passando, velho, eu já passei por isso. Esse é o principal motivo que me faz dar aula, Davi. Esse é o principal motivo. Para o pessoal do outro lado ver, é o delegado, é o defensor, é o promotor. Porque às vezes é o que parece, né? É algo tão inalcançável, tão distante. Eu pensava assim também. É distante, não é para mim. Não, é para qualquer ser humano que se dedique. Eu era auxiliar de mecânico de aeronaves. Eu fui policial militar, fui policial civil, como muitos dos nossos alunos. Nada de anormal. A única coisa é, vou me dedicar. Vou fazer o que tem que ser feito. Deus vai estar comigo, não vou desistir, vou atrás, e se Deus quiser um dia vai estar certo. E aquela fé que vai dar certo, aquela confiança. E graças a Deus deu, então pode acontecer com qualquer um, depende da gente, é difícil, para uns vai ser mais, para o fardo vai ser maior para alguns, para outros vai ser menor, enfim. Mas o fato é que tá ali, tá conosco, a gente tem que acreditar, né? E vale a pena. Esse é o recado final, assim, vale a pena. Porque a nossa vida depois vai sempre ter os desafios, enfim,
mas a gente ter uma condição melhor e proporcionar isso para nossa família não tem preço, né? É algo que, então, vale muito a pena. Muito bem, então assim nós encerramos esse novo episódio, segundo episódio, com um agradecimento a você que ficou até o fim. E assim como eu faço nas minhas aulas, faço aqui também. Se você ficou até o fim, escreve aí embaixo. Eu estive até o final. Comenta, compartilha, porque talvez o que nós conversamos aqui possa ser o que você esteja passando aí. Talvez uma coisinha que foi dito aqui gere aquele ponto de inflexão, aquela mudança, aquele acordar de entender de um caminho que deve ser seguido, porque pessoas normais, pessoas comuns alcançam lugares excepcionais, desde que entreguem também um esforço excepcional. Felipe, muito obrigado. Nos despedimos.